Então, como dito, senhores, restauração de autos, tá? Verdade seja dita, deixa eu só abrir aqui, ver se eu consigo colocar a tela. Eu reduzia e sumiu. É um procedimento de restauração de autos, ele tem seu objetivo, né? É claro, é raro, tá? Já era raro, verdade seja dita, na questão quanto processo físico, né? É, enfim, ele visa, né? É um procedimento que já era previsto no Código passado, tá? E também como procedimento especial. Ele visa exclusivamente, ou pelo menos como fator princípio aqui, restaurar autos que tenham desaparecido. Só lembrando aos senhores, né, desnecessário, mas é sempre bom, né, é um procedimento incidental, tá? Evidentemente, a gente basta, né, o próprio nome, restauração de autos. Então, é uma ação, né, ainda é uma ação que visa a reconstrução de autos de processo que tenham, por algum motivo, desaparecido. Ou porque, enfim, uma das partes desapareceu do processo, ou porque ela pereceu mesmo, né, enfim, algum incidente, incêndio, inundação, enfim, né, algo que tenha visto. Ela não tem por princípio imediato, ou pelo menos primeiro, a verificação da culpa, tá? Ela vai tratar da responsabilização de quem deu causa, evidentemente durante o processo, mas não é esse o primeiro objetivo dela, não é punir, né? Ela vai causar, evidentemente, a punição se constatar que houve, principalmente se houve responsabilidade de uma das partes, mas não é esse o grande objetivo. O objetivo mesmo é, evidentemente, restaurar os autos que desapareceram. Por que isso? O processo brasileiro, ele é o processo, né, nós tratamos na civil law, né, o nosso sistema legal é civil law, e, portanto, precisamos ter previsão legal para os procedimentos, ainda que o processo tenha uma questão um pouco mais forte, faz parte do direito público, né, e de forma geral, né, os senhores já estudaram TGP, já estudaram toda a questão de processo, né, a procedimentalização dos atos jurisdicionais precisa estar prevista. Então, com base nisso tudo, né, se visa essa ideia. Isso tinha bastante força quando os autos eram físicos, né, mas ainda assim, como menciona ali o slide que está na tela dos senhores, é possível a restauração também em autos eletrônicos. Verdade seja dita, né? E aí, claro, no passado, quando autos físicos, a possibilidade de uma das partes ser responsável pelo desaparecimento dos autos era grande, evidente, porque fazia carga ou porque desaparecia com os autos, né? Não raras vezes, verdade, também tivemos problemas no passado recente, 10, 15 anos atrás, né? Com autos físicos em cartórios, também ocorria, né, infelizmente, ocorriam o desaparecimento de autos em cartórios, alguns cartórios com uma organização não tão muito boa, tivemos algum histórico de cartórios aqui em Curitiba, enfim, sem mencionar algumas substituições, inclusive de cartorários, uma administração não muito recomendável, né? Havia historicamente, a gente até brincava que determinado cartório de uma determinada vara, né, ele possibilitava o acordo muito frequente entre as partes, porque normalmente a gente não conseguia achar os autos ali. Era uma época em que a gente ia na vara, deixava um bilhetinho com o número dos autos para fazer carga no dia seguinte, né? A gente pedia hoje para procurar para amanhã, daqui 3 dias, enfim, dada a condição do próprio cartório. Então, visa isso, né? É um procedimento, portanto, incidental. E por que incidental, como eu estava dizendo? Evidentemente, se trata da restauração de autos, eu preciso primeiro ter uma outra ação previamente em andamento, né, que contém os autos. E aí, lembrando, senhores, os autos são apenas, né, os componentes físicos do processo, né, a estruturação física do processo. Os autos é a organização física do processo. Os autos contêm os documentos. Os autos não são o processo, né, pelo amor de Deus. Né, aquela grande piada, piada de nerd dos processualistas, né, mandar o estagiário fazer carga do processo, né, ele nunca mais volta. Porque o processo em si ele jamais vai atingir. O processo é algo intangível, o processo é o procedimento. Né? Mas os autos, sim. Né? Esses têm a parte física. E, portanto, essa ação visa essa estruturação. A gente vê já de imediato que uma ação não tão frequente, não tão, né, importante, mas tem a sua relevância,
E ela é bastante extensa em termos de artigos, né? Ela é fácil na leitura dos artigos, mas ela é bastante extensa. Acaba que a gente vê que ela é talvez maior do que muitas ações do que nós vimos aí recentemente. Mas, basicamente, é isso. Quem está legitimada para essa ação? Todas as partes, evidentemente, os interessados, o próprio juiz, né? E aí uma das questões de ofício. Não há aqui uma quebra no princípio do dispositivo e não há uma quebra na inércia da jurisdição, pelo menos assim entendo eu, né? Por quê? Porque o juiz de ofício determinar a restauração de autos não estaria iniciando a jurisdição, né? Porque a própria restauração está vinculada a uma ação já em andamento. E faz parte de um dos poderes do juiz, né, o cuidado com o processo. O juiz deve conduzir de forma correta o processo, é dele a autoridade para cuidar do processo. Então, ela pode ser, inclusive, também instituída de ofício. Hoje, né, diria para os senhores que basicamente estaria, e aí, claro, né, aqui analisando pessoalmente a questão, hoje nós teríamos a restauração ainda possível, sim, né, porque os processos, os autos, enfim, né, o sistema eletrônico, ele é passível de falhas e pode ocorrer em algum momento o desaparecimento, né, de determinados documentos, autos do processo, enfim, né, porque estão lá. Difícil, verdade, em virtude do sistema de backup e muita coisa que se faz no sistema. E isso realmente funciona em todos os sistemas de processo eletrônico que nós temos aí, seja o SAGE, seja o PJE, seja aqui o ProJude, enfim, todos eles têm um sistema muito grande de backup, dificilmente nós vamos ter a questão de desaparecimento. Mas existe o procedimento e aí está. Então, hoje eu diria aos senhores que no passado era comum, né, quando ocorria o desaparecimento de autos, que uma das partes fosse responsável pelo desaparecimento, né, enfim, seja por má fé, seja por problemas. Tivemos, não era incomum, por exemplo, tivemos casos, eu atuei em um desses casos, em que o advogado fez carga dos autos, e efetivamente para sua manifestação nos autos, ele precisava fazer a contestação, enfim, né, e portanto fez corretamente a carga, mas o escritório dele foi alvo de vandalismo, enfim, foi alvo de meliantes ali que entraram para roubar e levaram os computadores e danificaram uma série de documentos, inclusive levando caixas de documentos. Desapareceram com os autos. Então, isto ocorria. Não era difícil, muitas vezes, portanto, não era a vontade das partes, até porque não tinha lógica, né? Imagine, a parte ia lá e roubar os autos e, enfim. Né? Por isso, parênteses, eu digo sempre, dizia sempre aos meus clientes e aos alunos, hoje perdeu muita força, mas antigamente, quando os autos eram físicos, naquilo que pudesse ser cópia, a gente apresentava cópia. Tudo se fazia cópia. Né? E documentos originais, deixe com o cliente, né? Deixe de posse de quem assim o detém. Isso evitava uma série de dissabores. Né? Hoje, evidentemente, nós só tratamos de documentos. Então, ainda assim, bom, o que trata esse procedimento? É um procedimento incidental, portanto, ele está vinculado a existência de uma outra ação, portanto, ele não vai existir de forma autônoma, ninguém vai fazer a restauração de autos, se não existir a questão de um processo já em andamento. Né? Então, o que nos interessa aqui, né? Serve para autos físicos como eletrônicos, hoje diria que, basicamente, se ocorrer na forma eletrônica, com o desaparecimento de dados do sistema, o que é difícil, né? Porque dificilmente desaparecerá uma ação. Se desaparecer, desaparece talvez uma boa parte. Legitimidade, portanto, Ministério Público, juiz e as partes. Né? A competência, sempre onde tramitava o processo principal, e, se desapareceu no tribunal, é o relator do processo que será o competente para conduzir os atos ali. Né? E aqueles atos de primeiro grau, se o processo estava em fase de recurso, também deverão ser refeitos em sede lá de primeiro grau. Então, tudo isso, por isso que o procedimento é um pouquinho detalhado, para que se faça toda essa reconstrução do que foi feito no processo, na medida do possível. Né? Se houve mudança de competência, evidentemente que a vara que assumiu a competência que vai manter a restauração. Evidentemente, essas discussões ocorriam no passado, hoje não tem lá muita função. Então, sempre a questão de juízo competente para os atos que foram feitos e aquilo que as normas de competência tratarem. Não há muito, né? E aí a responsabilização ao final, ou durante o reconhecimento do processo, né? Quem causou o desaparecimento ou o perecimento, enfim,
dos autos, né, vai responder ao final com sucumbência, enfim. E, claro, né, dependendo do motivo pelo qual desapareceu, ainda assim também pode ser criminalmente responsabilizado e por todos os prejuízos que foram causados, se demonstrar que houve realmente a intenção né, dolosa ali de se causar. Lembrando que autos de processo, senhores, fazem parte de documento público, né? Muito se discute lá penalmente, mas basicamente tem esse entendimento. E vocês sabem que destruição de documento público é um tipo penal. Então, é algo, né? Tá ali no 356, ali com questões criminais que acabam levando a importância do sistema. Então, ali. E aí o que nos interessa é o procedimento, né? A restauração, portanto, ela é determinada, ou ela é iniciada, enfim, né? Ela é iniciada com o requerimento, seja lá de quem quer que seja, né? Inclusive com o requerimento de ofício pelo juiz. Ela pode ser determinada, portanto, pelo juiz, pela qualquer das partes, ou o Ministério Público. Todas as partes estão legitimadas, virtude da importância dos autos do processo, né? Requerida, se for requerida por uma das partes, a restauração terá no polo passivo a outra, e não quem deu causa ao extravio do processo, certo? Então, vejam que depois, a questão de dolo e tudo mais, isso será determinado durante o processo. Mas, regra geral, se uma das partes requer a instauração, a outra parte é o polo passivo. E aqui ainda não se está se falando em culpabilidade, tá? Então, a questão aqui é restaurar, reconstruir a questão. Vejam que os prazos são exíguos, né? Os prazos são curtos, manteve-se esses prazos do sistema passado, né? E o procedimento ali, portanto, como deve ser iniciado, né? A petição inicial é distribuída por dependência e os autos, né, ali permanecerão. Se forem reconstruídos, as duas ações permanecem apensas ali depois. Uma devidamente decidida e a ação principal vai seguir, né? Bom, o que importa para a petição inicial, além do pedido, evidentemente, de reconstrução, a declaração, seja, né, em que estado se encontrava o processo no momento em que desapareceu, em que momento, portanto, processual o processo desapareceu. Também deve ser instruída com as certidões dos atos do cartório onde correu o processo. Então, isso pode ser requerido. O cartório, né, tem a documentação das certidões expedidas, porque isso normalmente traz o desenvolvimento cronológico do processo. E, claro, né, de imediato também, junto com essa petição, com esse requerimento, quando é uma das partes que requer, né, aquele que requer, se uma das partes requer, já deve apresentar junto da inicial os documentos que compunham, né, os autos anteriores e os documentos que ele esteja de posse. Então, cópias daqueles documentos que ele esteja de posse. E qualquer outro documento, evidentemente, que ele entenda útil para a restauração dos autos aqui. Então, tudo que seja interessante para a reconstrução. Feito isso, né, a outra parte é citada ali para se manifestar, enfim, né? E ela pode concordar ou não. Vejam que aqui a questão ela é meio peculiar, tá? Aqui não se trata especificamente, é uma contestação, evidentemente, mas não se trata especificamente de se manifestar sobre o teor do processo principal, e sim se a parte concorda ou não com a restauração. Muitas vezes isso não tem muito o que ser dito, né? Na maioria das vezes a parte concorda com a restauração, mas, né, se ela acha ou enfim entende que não tem participação no desaparecimento, é o momento de se declarar o que entenda, que concorda, evidentemente, né, e que, entretanto, não deu causa, enfim, a casa acaba que normalmente a manifestação da outra parte fica mais para, né, tentar já trabalhar uma eventual não responsabilização, né? Na prática, não tem muito o que se afirmar. Dificilmente você pega uma das partes que não concorde, né? Porque se ela não concordar, ela teoricamente entende que os autos não desapareceram. Ou, claro, evidentemente, né, em caso em que ela entenda que não esteja legitimada. Então, a resposta de não concordar, ela fica muitas vezes limitada a esses elementos. Ela pode entender que ela não faz parte do processo, que já não fazia parte do processo, enfim, se houve algum equívoco com relação à citação. Mas, enfim, né?
Se concorda, portanto, com a restauração, o juiz entende que o processo deve ser restaurado e aí, né, ele entende que haverá restauração e a partir desse momento, na verdade, ele vai tomar os atos para restaurar, mas tecnicamente o processo já está, né, entendido como restaurado, que na prática está sendo feito, né? E se a parte discordar, o juiz segue pelo rito comum naquilo que for, né, naquilo que ele entender necessário. Como eu disse, na prática, né, a discordância ela é bastante restrita, né, porque na prática, salvo a parte entender que não faz parte do processo, não está legitimado, enfim, né, ou que esse processo já estava findo, ou qualquer coisa nesse tipo, ou que o processo, ou os autos não desapareceram, né, enfim. E aí, evidentemente, será analisado pelo juiz com relação ao rito comum. Entendendo que sim, deve ser restaurado, ele vai tomar os procedimentos, né? A questão das provas, isso tudo está lá correlacionado nos artigos, né? As provas, elas devem ser refeitas. As provas documentais, se houver cópias, serão juntadas, se não, se vai tomar procedimentos para que elas sejam devidamente reconstruídas, né? As provas testemunhais deverão ser refeitas na mesma qualidade, tá? Então, a ouvida das testemunhas, se isso ocorreu e desapareceu, hoje, verdade seja dita, é mais difícil, porque normalmente as partes têm as gravações, hoje tudo é gravado, processo eletrônico, né? Então, se a parte puder reconstruir a colheita das provas, anexa os documentos. Se não for possível a simples juntada desses arquivos, será refeita a audiência de ouvida das testemunhas. Tá? Importante salientar aqui que não poderão ser modificadas as provas, nem as provas testemunhais, nem documentais. Elas têm que ser refeitas no mesmo modo que foram feitas na questão original. A questão das testemunhas, portanto, não é possível modificar as testemunhas, trazer novas testemunhas, isso não é permitido. Só há a possibilidade da mudança de testemunha caso, né, o refazimento da prova original não possa ser feito. Enfim, que talvez uma das testemunhas tenha saído do país ou falecido, enfim. Né? Então, aí tem que se demonstrar ao juízo que a prova testemunhal não pode ser refeita na mesma qualidade, que deve ser modificada, mas essa é a única exceção. Se não, deve ser refeito, porque é uma restauração, é refazer o que já foi feito, não é inovar. Né? Então, todos os atos são feitos. O laudo pericial, se houve perícia, ele deve ser trazido novamente se o perito tiver condições de simplesmente trazer uma nova cópia do laudo, nova manifestação ele o fará, se não, nova perícia terá que ser feita. Tá? Então vejam que a ideia aqui, parte geral, né, eu não vou cansá-los lendo a lei, mas a sequência é essa, é bastante importante com relação às provas. Né? Por quê? Porque basicamente as manifestações principais das partes, inicial, contestação, impugnação, isso as partes têm condições de refazer facilmente. O problema, normalmente, são as provas. Né? Então, as provas devem ser refeitas na mesma qualidade e quantidade que foram feitas no processo originário. Só serão substituídas se não puderem ser refeitas. E isso tem que ser demonstrado em juízo. Tá? Então, os laudos periciais serão novamente apresentados. Caso não seja possível, nova perícia. Mas o perito será o mesmo, enfim, todas as condições. E a questão é a mesma. Claro, a não ser que o perito tenha falecido ou deixado, se aposentado, enfim, aí far-se-á a mudança, mas sempre nesta linha. Refaz-se o que é possível, o que não for possível só será modificado depois de demonstrado em juízo que isso não poderá ser mantido. Ok? Então, o procedimento, né, sempre nessa linha. Então, portanto, as testemunhas serão as mesmas, a perícia deve ser feita pelo mesmo especialista, as provas documentais, a prioridade se dá para certidões do cartório, não havendo, valem-se das cópias. Né? Então, tudo que puder ser reconstruído a partir das certidões das serventias serão devidamente reconstruídas. Né? Se o processo já tinha sentença ou qualquer outra decisão e essa decisão puder ser reconstruída, e normalmente ela assim o será, né? Isso será também trazido aos autos. A mesma sentença. Vejam que aqui não se trata de inovação, aqui se trata de refazer. Então, não estamos inovando no processo, vamos refazer tudo o que foi feito. Né? E, claro, né, o processo instaurado a restauração de autos, de imediato, ela suspende a ação principal.
né, por uma questão óbvia, né, porque se está se alegando que a ação principal teve problemas na sua documentação. Então, por isso, o caráter incidental desta ação. Já disse aos senhores que caráter incidental, né, os atos incidentais, os atos que têm natureza incidental, é tudo aquilo que o juiz precisa decidir por primeiro para depois dar sequência no processo principal que já estava ali devidamente em andamento. Então, o processo de restauração suspende, né, a análise do mérito do processo desaparecido, salvo urgência, evidentemente, em caso de tutelas antecipadas, cautelares, se for necessário. E, após a restauração, concluída a restauração, entendido que os autos foram devidamente restaurados, dá-se sequência ao processo principal. Se neste sistema, né, se neste desenvolvimento, os autos originais forem encontrados ou forem recuperados, no caso do processo eletrônico, né, segue-se o ato nesses autos que voltaram. Faz-se a devida certificação e o processo toma a sua sequência e aí decide-se a restauração, evidentemente prejudicada, né, e aí, enfim, se faz. Evidentemente, a restauração, no que concerne a decisão de restaurar, ela fica prejudicada, evidentemente, com a volta dos autos originais. Mas a questão da responsabilização, se for caso de responsabilizar alguém, continua. Então, a questão de se tentar responsabilizar vai se manter, né? Então, a questão aqui é bastante simples. E o processo ele vai caminhar como toda e qualquer ação. Tá? As partes se manifestam, faz a reconstrução e o juiz vai decidir por sentença a restauração de autos. Tá? Desta sentença cabe a apelação. Né? E esta não está nas exceções lá do 2012, essa apelação tem efeito suspensivo, enfim. Né? Mas ainda enquanto não transitar em julgado, senhores, tá? Enquanto a restauração, se ela permanecer e aí, né, desde que os autos ali não tenham sido recuperados, né, não é aquela hipótese de recuperação dos autos originais, enfim, enquanto não transitar em julgado, a ação principal fica suspensa, tá? Ela suspende, porque esta apelação tem efeito suspensivo, né? Se o processo tiver, portanto, e aí a diferença, como eu disse, a diferença só de instância, se isso ocorreu no tribunal, a restauração se processa sempre que possível frente ao relator, tá? Porque sempre que possível, desde que haja estrutura para isso. Basicamente existe, hoje os tribunais estão bem mais equipados, né? Mas então se vai frente ao relator. Os atos do juízo de primeiro grau, se ocorreu em sede de recurso, né? Serão feitos por carta de ordem para que ele recupere os atos que ele... Então, se tiver que ouvir novas testemunhas, fazer audiência, isso será feito no juízo de origem, tá? Então, só cuidado. O relator vai cuidar do processo como responsável, mas os atos que deveriam ser feitos dentro da sua competência originária ali serão feitos por cada parte. Ao final, decidido por sentença. E aí a sucumbência será dada a quem deu causa ao extravio dos autos, tá? Sem prejuízo de eventual responsabilidade civil. Então, cuidado, tá? Se entender que uma das partes foi responsável pelo extravio, ela sofrerá a sucumbência, e também se entender que isso causou prejuízos, enfim, outros danos, esta parte também será responsabilizada, tá? Então, por isso que a restauração de autos ela é bastante importante, ou era, na verdade, né? Hoje nem tanto, na questão de que quando aquele exemplo que eu acabei de dizer, por exemplo, se o advogado fez carga e tudo mais, tomou os cuidados necessários, mas foi alvo de um fator externo, né? Enfim, não pôde impedir a invasão do seu escritório, enfim, se ele documentar que não deu causa, né? Evidentemente ele vai arcar com a sucumbência, a parte arca com a sucumbência, mas não será responsabilizada, porque aí não havia, evidentemente, o dolo ali, né? E sequer a culpa, né? Porque a gente não tem controle sobre esses atos. Ela tinha bastante importância, portanto, nesses eventos, tá? Era bastante comum, porque com os autos físicos, o trânsito físico dos autos era bastante frequente, para manifestação das partes, né, para realização de perícia, para levar os autos para assistente técnico. Então, a condução dos autos físicos ela era bastante frequente em vários momentos, para resposta de recursos, né, e isso ocorria o risco sempre... Isso sempre foi uma preocupação dos advogados, né, a questão de ter arquivos, documentos, enfim, cópias necessárias para uma eventual preocupação. Por isso que a gente sempre brincava, o advogado fazia carga, a primeira coisa que ele tinha que fazer era ir direto para o escritório, devolver, para não ficar andando para cima e para baixo, deixar no veículo. Nós tivemos casos, eu tive um colega que o carro foi arrombado, né, e ele tinha acabado de fazer carga, acho que em 2 ou 3 processos,
E, obviamente, levaram tudo. Então, imagine o transtorno, a dor de cabeça que isto causava. Hoje, processo eletrônico, né? Dificilmente isso vai acontecer. Então, basicamente, senhores, esse procedimento permanece, mas hoje a gente teria como possibilidade a eventualidade da ocorrência de alguma falha no sistema eletrônico. E aí, né, dada a realidade do processo eletrônico, e dificilmente uma das partes vai dar causa, né, porque nós não temos acesso ao sistema interno do processo eletrônico, né? Dificilmente a parte consegue afetar, o máximo que ela consegue é estragar a sua própria mesa lá do Projude, né? Ou, né, enfim, mas não afetar o procedimento, né? Então, hoje, essa restauração de autos, basicamente, talvez fique mais na possibilidade de ofício pelo juiz, tá? Porque se algo ocorrer com o processo eletrônico, com os autos eletrônicos, tá? O que é, basicamente, bastante difícil, dado o sistema de backup que existe, tá? E também, por conta do processo eletrônico, a outra questão é que os advogados, as partes, enfim, hoje tem uma questão de cópia muito mais forte, né? Os advogados hoje têm tudo quase que armazenado nas suas máquinas privadas, e então a restauração também é muito mais rápida. Então, é uma ação que basicamente é esta, e por conta disso, hoje é extremamente rara, mas permanece em virtude desta possibilidade de ocorrer a falha técnica no sistema. Tá? Ok? Então, não tem muito mais o que dizer da restauração. Dito isso, senhores, né, eu vou dar um hiato aqui, a gente vai dar uma pulada, né, para os procedimentos de jurisdição voluntária. Tá? Até agora, as ações que nós vimos eram ações de jurisdição contenciosa. Tá? Vocês viram isso em TGP, tá? A grande divisão da jurisdição. Né? Jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Eu não vou entrar aqui em teorias, em definições das duas, vou mencionar apenas rapidamente. Se discute muito a questão da jurisdição voluntária. São algumas as correntes, são algumas as definições, e para alguns processualistas, a jurisdição voluntária sequer é jurisdição, né? Que ela não é nem jurisdição, nem voluntária. Nós temos lá, salvo engano, lá o José Alberto dos Reis, que é um processualista português, que ele menciona isso. Pronto, jurisdição voluntária não existe, né? Voluntária não é porque as partes precisam promover, então não é por vontade que o fazem, é porque tem alguma questão que precisam resolver. E não é jurisdição porque, para muitos, a jurisdição tem como objetivo principal a solução de litígios. E a jurisdição voluntária, em regra, em tese, né, para estes, ela não teria um litígio para solucionar. Enfim, não é esta a corrente que eu adoto, né? Alguns afirmam ainda que entendiam que a jurisdição voluntária, por exemplo, é a administração jurisdicional de atos privados, né? Enfim, né, independente de tudo isso, e o que eu entendo da questão de jurisdição voluntária é sim jurisdição, né? Por quê? Porque são alguns procedimentos previstos no Código, e aí, primeiro alerta, o Código tem lá no 725 um rol de ações que ele traz como jurisdição voluntária, mas aqui é um rol exemplificativo, a gente vai mencionar rapidamente aqui. É um rol exemplificativo. Nós temos ali alienação judicial de coisa, alvará judicial, né, enfim, várias ações ali. Este 725, ele prevê as possibilidades. O procedimento será dado pelo juiz, muitas vezes pelo procedimento comum, que é o único que nós temos hoje. Então, não é um capítulo que prevê especificamente muitas ações, salvo as particulares que nós vamos ver aqui, né? Mas mesmo assim, o procedimento não é a parte mais difícil, e sim o objetivo dessas ações, que é isso que nos importa aqui. Então, estas ações de jurisdição voluntária, portanto, elas têm algumas peculiaridades. Em regra geral, elas não têm autor e réu, elas têm interessados, né? Por exemplo, aqui nós temos a ação, enfim, a possibilidade de alteração de registro público. Muitas vezes, né, as partes fazem lá determinados registros públicos e depois se apercebem que houve erro. Por exemplo, erro no nome, né, da inscrição numa certidão de nascimento, alguém teve o nome grafado de forma errada, enfim, registros imobiliários, não raras vezes, né, que apesar da conferência que se faz no cartório, alguém percebe ali que uma matrícula teve um registro errôneo do número do edifício. Por exemplo, tive recentemente um cliente que precisava
eu tive que refazer algumas inscrições porque o número do imóvel dele estava errado. Ele é um imóvel com garagem registrado, então os números ali estavam erroneamente registrados. Então foi erro material que na época ele não se apercebeu, e aí depois disso constatado e devidamente registrado, só com autorização judicial. Então vejam, basicamente o que nós temos aqui são atos que precisam da, entre aspas, fiscalização jurisdicional. Então por isso que se diz que não há uma lide, né? Aquele conceito clássico de Lima, né? Não há uma pretensão resistida. Mas ainda assim, por isso que eu entendo que é jurisdição, o que nós temos é um problema a ser solucionado, que depende de uma autorização, de uma fiscalização. Então, continua sendo o exercício da jurisdição, né? Por quê? Porque se só o juiz é que pode autorizar que algo seja feito, evidentemente que trata-se de jurisdição. Se isso tem ou não tem alguém do outro lado se opondo, pouco importa, né? O que nós temos é que a parte por si só não pode fazer sem a devida autorização judicial. Então, é o suficiente para que se entenda isso, né? Então, basicamente essas questões. Então, esse capítulo aqui, ele está lá do 719 ao 725. O 719 e o 724 são procedimentos, né? Como agir nessas situações, e o 725 traz o rol ali de ações específicas. Então, as regrinhas gerais ali dos procedimentos de jurisdição voluntária. Então, esse capítulo aqui trata destas ações de jurisdição voluntária. Tá? Então, só cuidado, e são várias, a gente não vai ver todas, vamos tratar algumas aqui que são as importantes, ou pelo menos, né, as que nos interessam aqui neste momento, né? E basicamente algumas com importância bastante. Essa que está na tela aí, por exemplo, protestos, notificações e interpelações. Por que essas ações são importantes? Tá? Essas ações no Código de 73, senhores, elas eram procedimentos cautelares. Tá? Elas eram previstas no sistema de processo cautelar. E muito se criticava. Tá? Elas não tinham natureza cautelar, mas estavam lá erroneamente no Código 73. Bom, veio o Código 2015 e corretamente as colocou no capítulo da jurisdição voluntária. O que são essas ações? O Código, basicamente, ele trata das notificações e interpelações. Os protestos estão dentro dessa linha ali, né? São ações de jurisdição voluntária em que se pretende, na verdade, a afirmação pública, cuidado com o que eu vou dizer agora, a afirmação pública da vontade de um interessado. Tá? O que quer dizer, professor? Regra geral, veja, não vai haver a intervenção judicial para determinar que alguém faça alguma coisa. Não haverá, portanto, uma condenação. Aqui não existe, em regra, né, muito se fala, da questão, na maioria das ações de jurisdição voluntária, muitos afirmam que sequer existe a coisa julgada aqui, porque ela trata de questões fáticas, e os fatos podem mudar. Então, essas primeiras ações aqui, protestos, notificações e interpelações, senhores, elas não visam, tá, num primeiro momento, a intervenção jurisdicional em que o juiz vai interceder, determinando, ordenando que alguém faça alguma coisa. Não haverá condenação. Tá, mas para que serve isso, então? Serve, para maior importância, para dar publicidade, né, à vontade de um dos interessados, para tornar pública determinada vontade de um interessado, e isso tem bastante relevância. Por exemplo, notificação. Um dos objetivos da notificação é dar um marco temporal, tentar dar um marco temporal a alguém para que uma condição, um evento tenha acontecido, né? Ou seja, a parte entende que precisa notificar a outra sobre que já existe a mora em determinado contrato, por exemplo, nas questões de contrato de compra e venda de imóveis, em que a notificação da mora é importantíssima, é um requisito essencial para que se possa daí exigir os demais elementos. Então, numa compra e venda de imóvel em que alguém se entenda estar em mora, a parte interessada faz a notificação. A notificação pode ser feita extrajudicial ou judicial. A judicial, ela tem a vantagem de ser conduzida, evidentemente, né, redundante, mas conduzida por toda a estrutura judicial. Então, pode ser pedida por oficial de justiça, que tem lá sua força para fazer as devidas certidões, e basicamente se consegue, né, a certeza de que a outra parte foi devidamente cientificada. Então,
O que interessa aqui, senhores, é bastante importante. Notificação, protesto e interpelação não visam e não trarão, né, a consequência da imediata concretude daquilo que está sendo alegado. Não quer dizer, portanto, que aquilo que o interessado, no caso o autor aqui, né, que, enfim, aquele que promove a ação, não quer dizer que ele esteja certo, tá? Não quer dizer que alguém notificando a outra parte que ela está em mora por isso, não quer dizer que esteja certo, tá? Pode ser que não esteja. Isso não vai trazer a concretização das alegações da parte, mas vai trazer, em qualquer um dos casos, a certeza de que a outra parte foi cientificada daquela vontade. Entenderam? Então, cuidado aqui que é bastante tênue a linha. Então, e ela tem bastante importância. Tá? Protesto, por exemplo, é bastante importante quando uma das partes ainda não está preparada para uma ação principal, mas pretende promover, ou pretende fazer, ou pretende efetivamente fincar ali, deixar claro a sua vontade de determinado ato, né? E, claro, lembrando que qualquer ação judicial interrompe a prescrição. Daí a importância destas ações aqui. Né? Porque muito se discute se as notificações extrajudiciais teriam o condão de interromper a prescrição. As correntes são divididas, existem várias decisões judiciais e as questões, né, ficam ao sabor da jurisdição. Aqui não há dúvidas. Né? Então, por isso que se pretende ou se promove muitas vezes essas ações na forma judicial. Eu, particularmente, quando possível, se o cliente concorda, eu sempre faço judicialmente. Né? Me utilizo bastante das notificações extrajudiciais, mas sempre que possível faço parte das notificações judiciais. Verdade seja dita, muitas vezes, aquele que recebe a notificação se sente-se compelido a responder e a se defender, né? E esse é um entendimento muito, às vezes, equivocado das partes, mas não é o caso. Né? A notificação judicial, muitas vezes, serve para isso. Se a outra parte pretende fazer ou não seus pedidos, ele promova a sua própria notificação. Aqui a questão da reconvenção é bastante discutível, porque já que não se trata de um pedido, né, de uma ordem, e não se tratará de uma condenação, não se vislumbra muito a possibilidade ou a necessidade. Então, se a outra parte também entende que deve notificar, talvez faça, né, a questão da sua própria notificação, enfim, é uma questão controversa. Tá? Mas o importante aqui, senhores, é que nessas questões aqui, o juiz não exerce função decisória. Decisória no sentido, claro, de condenar, de impor. Tá? A atuação é simplesmente de realizar a comunicação de determinada intenção ou vontade. Tá? Então, esse é o sentido maior dessas ações, protestos, notificações e interpelações aqui. Tá? Especificamente dessas aqui. Então, o que se tem, e eu estou repetindo muito isso, porque esse é o grande problema lá na realidade, muitas vezes, que se enfrenta. Né? Então, aqui, o juiz ele faz a comunicação da vontade de uma das partes. Aqui o que se tem, portanto, temos a máquina jurisdicional informando a outra parte que determinada pessoa pretende isto, frente a ela. Tá? Mas não é nesta ação que isso será decidido. Apenas e tão somente que ficou claro que a vontade da parte, né, a vontade do interessado ali, já se fez estar ciente para a outra parte. Entenderam? Não sei se me fiz entender, mas a ideia é essa. Basicamente, aquele que, por exemplo, né, quer constar que a outra parte está em mora. Né? O que interessa aqui, principalmente nesse momento, a mora, né, a primeira parte mais importante da mora é que a gente deixe de forma clara e inequívoca que a outra parte sabia, estava ciente do fato. Tá? Não quer dizer que aquele fato seja verdade ou não. Não quer dizer que ele esteja em mora ou não. Mas se torna evidente e claro que, olha, a partir deste momento, já estamos discutindo sobre a mora. Você já foi avisado. Entendeu? Então, este é o sentido. Eu estou repetindo bastante isso, senhores, porque isto na prática causa uma dor de cabeça. Muitas vezes eu canso de ver as partes alegando revelia, questão de reconhecimento. Isso não será em momento algum admitido. Então, se, por exemplo, notificamos alguém sobre a possibilidade de mora e ficar somente nisso, né, se a parte, depois de notificada, enfim, não, aquele que tinha o interesse, não tomar as devidas providências, nada será feito. Tá? Se porventura
a parte adversa não contestar, a revelia aqui, ela será apenas, na maioria das vezes, formal. Né? Porque lembrem, pelo amor de Deus, né, que revelia é a ausência de defesa, só. Tá? O ato processual. Revelia é a ausência de defesa. Mas nem sempre a revelia terá aplicado, ou a esta será aplicada, os efeitos da revelia. Então, porque aqui nos procedimentos de jurisdição contenciosa, dificilmente se aplica o princípio da eventualidade. Tá? O princípio da eventualidade, vocês já viram lá em TGP, o princípio da eventualidade é aquele em que os atos processuais têm seu momento e tempo certo para a realização. E sua realização ou não causam efeitos imediatos no processo. No processo de conhecimento, por exemplo, a contestação ela está dentro do princípio da eventualidade. Ela é quase o exemplo maior do princípio da eventualidade. Ou seja, né, a parte, uma vez citada para responder, ela só tem um meio, processualmente falando, de tentar se livrar daquilo que está sendo pedido em face dela. Né? É se defender. Se ela não o fizer, será revel. E se for a ela aplicado os efeitos da revelia, serão aplicados os efeitos da revelia, e isto tem uma importância muito grande. Ela já não mais poderá se manifestar sobre o conteúdo de defesa em nenhum momento do processo. Tá? Então, o princípio da eventualidade é esse. As partes têm um momento certo e o tempo certo para praticar os atos. Não praticado, terá um efeito imediato no processo. Tá? No caso aqui da jurisdição voluntária, isso não ocorre, né? Até porque não estamos discutindo o mérito da questão. A ideia aqui, nas notificações, protestos e interpelações, é apenas e tão somente, a grande objetivo é que o proponente, o interessado que propôs a ação ali, é apenas deixar clara a sua vontade. Tá? Tornar clara a sua vontade e mais, tornar claro que a outra parte, a partir desse momento, está ciente desta vontade. Entenderam? Então aquilo se tornou público. Né? O adversário, enfim, o interessado, a parte adversa, ele pode alegar qualquer coisa, mas a única coisa que ele não vai poder alegar é que não sabia, né, daquela vontade da parte interessada, porque a partir do momento que ele foi citado, ele está ciente devidamente ali. Entenderam? Então, essa é a ideia aqui das interpelações e protestos, enfim. Elas têm bastante importância. No passado, até tínhamos uma outra ação, essa interpelação tinha lá o questionamento judicial, era bastante usado, né? Principalmente nas questões da Lei de Segurança Nacional e questões de noticiários. Eram bastante utilizadas por políticos, né, em reportagens, em que se promovia uma ação judicial, questionando, que era o tal do questionamento judicial, perguntando se determinada pessoa falou ou não falou isso mesmo, enfim. Estaríamos nesse ato aqui. Não quer dizer que isso vai causar algum dano ou não, mas se deixava claro que a parte não gostou de determinadas declarações e que tomará as devidas providências. Ok até aqui, senhores? Então, esta é a importância. Verdade seja dita, hoje, tá? No passado também, mas hoje principalmente, dessas ações, é bastante comum a notificação. A notificação. Tá? Ela é bastante utilizada, a notificação judicial. Ela é bem mais utilizada que as demais. O protesto, né, como eu disse, por talvez um desconhecimento dos advogados, ele é pouco utilizado. Né? Mas ele tem a sua função. Ele também tem, apesar de discutível, mas ele é bastante, por exemplo, pode ser utilizado na esfera trabalhista. Né? Isso até pode ser questionado lá, o professor de processo de trabalho. Porque ela é bastante útil no processo trabalhista em virtude daquela prescrição bienal que tem no processo do trabalho, que muitas vezes ela é complexa, né? Muitas vezes a parte não tem lá condições, documentos, enfim, para promover a ação, mas a prescrição já vem tomando corpo, né? E ela pode ser bastante útil. Se faz o protesto judicial, marcando a intenção da parte de promover a ação, mas que ainda não está pronta, enfim, né? Então elas têm a sua importância bastante, né? E dentro disso aí. Então, o que nós temos ali, né, que eu já demonstrei aos senhores, a diferença entre jurisdição contenciosa e voluntária, né, que tem as suas discussões. Basicamente, o que nos interessa aqui, não vamos entrar nessas questões, a jurisdição voluntária, ela existe, é jurisdição, são atos previstos na lei, esse aqui é um deles, em que se pretende a intervenção judicial. É a intervenção judicial que vai dar uma devida satisfação à parte. Tá, professor, o senhor acabou de dizer que notificação, interpelação e protesto não tem uma condenação. Qual é a intervenção judicial necessária aqui, né,
que vá dar essa força cogente que você está dizendo? Justamente isso. Então, na interpelação, na notificação e no protesto, qual é o grande objetivo da parte aqui? É tornar clara a sua vontade, não é? Deixar claro que sua vontade é esta e mais, deixar claro que a outra parte está ciente agora. Esse é o objetivo da ação. Né? Ou seja, eu quero dizer que eu pretendo fazer determinada coisa e preciso dar a certeza para todos que a outra parte sabe agora, foi notificada, foi devidamente avisada, né, que isso ocorreu. A partir daquela data, ela já está avisada. E essa é a questão da intervenção da jurisdição. Feita a citação por um órgão jurisdicional, a parte não pode mais alegar que não sabia. Né? Devidamente citada, ponto. Já está ciente da vontade da parte, entenderam? Então vejam, a notificação, a publicização para terceiros, inequívoca, se dá com a intervenção judicial. Essa é a grande vantagem da notificação judicial, que é até o que eu digo aos clientes. Esta se torna inequívoca. Esta, né, se faz em todos os meios. A citação se fará por todos os meios de prova necessários, né, por todos os meios de citação necessários. E isso se torna inequívoco. Uma citação para o oficial de justiça, ainda que outra parte se recuse a receber, o oficial de justiça faz a certidão. E citado estará. Né? Não tem como se opor a isso. Diferente da notificação extrajudicial, que ainda assim poderá ser oposta, poderá ser dito que não recebeu. Diferente muito mais ainda da notificação via correio, né? Em que a parte pode alegar que não foi ela que assinou o AR, enfim. Né? Na notificação, na intervenção judicial, não há discussão. A citação tendo sido feita e considerada válida, está findo o ato. A parte não tem mais como se opor. Ela está ciente e, a partir daquele momento, aquilo que se pretende informar está tomando corpo. Se se pretendia informar que ele estaria em mora a partir daquele momento, ponto. Né? O ato já está devidamente cientificado. De novo, repito, pode ser que a parte não esteja em mora, mas ela já não mais poderá alegar que não sabia, que não foi avisada. Entenderam? Então, notificada, ela está. Publicizado está. Então, não sei se me fiz entender, mas essa é a grande vantagem aqui. E essa inequívoca publicização só se dá por intervenção judicial. Então, veja, a jurisdição se sente presente aqui. Né? O fato disso não poder mais ser contraposto, porque uma ordem judicial, né, ou assim o fez, já é o suficiente. Né? Então, o objetivo aqui é feito isso. E aí as questões de coisa julgada, enfim, se discute que na questão da jurisdição voluntária não existe. Verdade seja dita, porque não há um litígio a ser solucionado, principalmente aqui nas notificações e interpelações. Se a parte apenas notificar da mora, mas nada fizer, vai ficar por isso mesmo. A prescrição de ela retoma e ponto final. Lembrem-se, né, que interrupção quer dizer o quê? Entre aspas, aqui numa linguagem bem coloquial, é zerar o contador. Né? A prescrição vinha caminhando, né? Questões pessoais, por exemplo, há um ano, a prescrição vinha caminhando, a parte toma a medida judicial. Então, sei lá, se o ato para o qual um direito pessoal ali, enfim, não, prescreve em 3 anos, né? Vamos dizer, prescrição trienal ali. Ela vinha caminhando. Estamos lá em 2 anos e 8 meses, por exemplo. Né? Se propõe uma ação judicial, um protesto, enfim, seja lá o que se entender ali, né? Se propõe, citada a parte, desde que tenha sido citado dentro do prazo prescricional, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas citada a parte dentro do prazo prescricional ali, interrompe-se a prescrição. A interrupção quer dizer o quê? Zerou. Parou a prescrição, eliminou aquela prescrição que vinha correndo. Né? Fim do processo ali de notificação, a prescrição retoma. Né? Ou seja, a vantagem aqui é que a parte adversa, muitas vezes, e esse é um pulo do gato que muitos esquecem, muitas vezes ficam litigando desnecessariamente, o réu aqui fica litigando desnecessariamente, apelando, impugnando, esquecendo que, né, enquanto ele mantiver viva esta ação, a prescrição está interrompida. Né? Então, no fim da notificação, a prescrição retoma o seu contador do zero. Tá? Essa é a diferença entre interrupção e suspensão. A interrupção zera. Né? Terminada a causa interruptiva, a prescrição retoma o seu curso desde o início. A suspensão é diferente. Quando se trata de uma causa suspensiva, né, havendo o evento suspensivo, ele paralisa a contagem,
né? E eliminada a causa suspensiva, a contagem retorna de onde parou. Por isso, suspensão dos prazos processuais, suspensão do processo, enfim. Né? A suspensão é diferente da interrupção, então por isso bastante importante. Aqui há interrupção. A citação válida interrompe a prescrição. Né? Isso os senhores já estudaram. E aí, legitimados são todas as partes aí para as questões. Né? Os procedimentos gerais aqui, esse procedimento serve para todas as jurisdições voluntárias, e claro, para notificação, enfim. Petição inicial com a indicação da providência judicial que se pretende, citação de todos os interessados, e aqui, dependendo, 15 dias para manifestação, dependendo do processo. Tá? E aí, já é geral, 15 dias para resposta. O juiz, né, pelo 723 ali, não está vinculado ao julgamento pelo critério da legalidade estrita, podendo adotar a solução que entender mais necessária ao caso. Então, cuidado. A outra diferença do processo ou dos procedimentos de jurisdição voluntária é que, por força expressa do 723, ele não precisa aplicar a legalidade estrita, ele não precisa aplicar o rigor processual previsto no CPC. Ele pode adotar soluções que ele entenda mais viáveis, tá? Desde que, claro, respeitado o contraditório em pela defesa. Aquilo que ele pode, entre aspas, ele pode adaptar. E mais, ele pode dar uma solução muito calcada na equidade. Tá? A equidade é aquela solução baseada na experiência de vida, baseada na real necessidade das partes, nem sempre baseada, né, nos ditames legais. Até porque esses procedimentos não têm lá coisa julgada material e, portanto, qualquer prejuízo poderá ser questionado no tempo certo. Né? Então, vários dos procedimentos são emancipação do menor, alienação de bens, enfim. Né? Então, especificamente. E especificamente das nossas ações aqui. Protestos, notificações e interpelações, portanto, instrumento de comunicação da vontade das partes, aquilo que eu disse aos senhores. Aqui o que se pretende é comunicar a vontade de determinada parte, tá? Que pode ser feito judicial ou extrajudicialmente, no caso aqui judiciais, visando em regra conservação de direitos, prevenir responsabilidade e demais. Segundo lá Marinoni, né? Protestos objetivam comunicar a afirmação do requerente de que possui um direito ou de que tem a intenção de exercitá-lo. É mais genérico e o seu principal efeito é a interrupção da prescrição. Aquilo que eu disse, senhores, o protesto ele tem essa grande função de interromper a prescrição. É uma ação judicial, senhores. Qualquer ação judicial interrompe a prescrição. Tá? Naquilo que se pretenda, por isso que ela é bastante importante. Por isso que eu disse que protesto e notificação são mais frequentes. Notificação mais frequente ainda. Então, elas são bastante frequentes, principalmente para interpor. O protesto é um pouco menos usado, mas confesso para vocês que muitas vezes é por desconhecimento das partes. Tá? Isso é bastante útil. Né? Você interrompe a prescrição com força até 202, inciso 2 lá do Código Civil. A interrupção se interrompe, pelo menos uma vez. Né? Notificação judicial. Tem por objetivo comunicar a alguém a vontade do agente de modo a dar a outro ciência formal de sua intenção. Então, vejam, na verdade, a diferença das três aqui é bem tênue. Né? Protesto, comunica a afirmação do requerente. O protesto, normalmente, o requerente afirma, olha, eu tenho determinado direito. Ponto. Basicamente é isso. A notificação, muitas vezes, é quando o requerente ele pretende algo já direto do outro. Né? Comunicar que você não fez, o que você deixou de fazer e que você deveria ter feito, enfim. É isso que se faz. Né? A notificação de que você está em mora, olha, você tinha que pagar devido à prestação na data tal e não fez. Né? Então, esse é o objetivo. Vejam, né, na notificação ali, é claro que não quer dizer que a outra parte realmente não pagou, não sei. Mas se tornou claro que o interessado, o requerente ali, está obstaculizando, está dizendo que há um problema aqui. E tornou claro, né, e público a todos que o requerido ali está ciente que foi, né, avisado. Entendeu? Esse é o maior efeito aqui. Então, aqui a notificação tem esse objetivo, que eu tenho alguma intenção aqui, olha, você está em mora. Né? A partir daqui eu vou cobrar juros, não vou vender o imóvel, sei lá, vou desfazer, vou pedir o arras, enfim, as questões todas ali. Tá? Por exemplo, ali o exemplo da lei do artigo 57 ali, da lei de locações. Denunciar o contrato de locação por tempo determinado. Mas, né, também não precisa ser judicialmente. Mas a judicial, como eu disse, ela tem uma força muito mais imediata. Né? Então, na locação por tempo determinado, em que eu preciso constatar a mora, muitas vezes, esse é um dos mecanismos
bastante fortes ali, porque aí, a partir daquele momento, a questão, pelo menos, se torna pública que há uma divergência com relação a pagamentos. Ok? Não quer dizer que o juiz vai condenar, mas quer dizer que já está claro que... E a interpelação, né, ela é muito próxima ali da notificação, mas, enfim, destina-se à expressão de vontade do requerente que em si mesma não produz efeito jurídico, estando condicionados esses eventos à ação ou omissão do interpelado. A interpelação, na verdade, é, olha, faça determinada coisa. Eu preciso que você faça determinada coisa. Você não fez, faça. Entendeu? Não quer dizer que o juiz vai obrigar a fazer, mas quer dizer que você deixou clara a sua vontade de fazer determinada a coisa. Né? Isso é comum nos contratos, em que a mora é bastante importante e o credor, né, de certa obrigação, comunica, olha, entregue determinado bem, faça determinado bem sob pena de prejuízo. Nos contratos de fornecimento, isso é bastante comum. Se usa bastante interpelação, senhores, em contratos mercantis grandes, de produção ou de fornecimento contínuo, né, de obras, fornecimento de materiais. Né, olha, você tem que me entregar determinado material na data de tal, porque senão a obra vai atrasar, blá, 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 né, enfim. E você vai ser punido por esse atraso. Qualquer punição que eu tenha de não entrega, a culpa será sua, né? Porque eu preciso do seu material. Me entregue o material, você já está em atraso, entenderam? Então, a linha é tênue, né? Mas é essa a ideia. Só que fique bem claro, não quer dizer que haverá uma condenação aqui. Tá? A única coisa é que a vontade da parte ficou clara. Aí a parte toma as ações devidas necessárias, se entender, né, que deve fazer. Por quê? Porque muitas vezes a notificação, a parte mais importante disso aí, é de deixar claro para todos os envolvidos que você notificou. Muitas vezes para também evitar responsabilidade. Nesses contratos, por exemplo, existem cláusulas de que terceiros que causem o evento eximem sua responsabilidade. Ou, né, que esses terceiros que causaram esse ato, depois você possa, né, por responsabilização, tentar a indenização. Isso torna claro a ideia de que isso era passivo. Então, a ideia aqui é tornar clara a vontade da parte e pública a vontade da parte. Né? Então, aí o que está na tela, em todos os casos, a regra geral é que não vai haver manifestação judicial sobre o mérito, né, e cabe ao judiciário apenas receber a manifestação e encaminhar ao conhecimento de alguém. Então, o juiz aqui o que faz? Ele só encaminha esta vontade. E a única ato que vai ficar inequívoco é que a parte adversa ficou ciente deste ato, que é a parte mais importante. A partir daquele momento, ele já sabe. Entenderam? Então, esse é o grande... E tem um fator de jurídico bastante importante aqui, e aí a parte não pode alegar que não estava ciente das vontades da parte. Tá? Então, obviamente, como eu disse, a entrega da manifestação da vontade pelo Poder Judiciário, ou seja, essa não quer dizer, né, que aquilo que o autor alega é verdadeiro por si só. Nem se considera que a decisão judicial vai mandar o cidadão fazer, mas torna claro que a parte adversa está ciente da vontade da outra parte. Então, todas essas, notificação, interpelação ou protesto, têm a mesma finalidade: fazer que alguém tome ciência de determinada vontade ou intenção, ou, né, que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Portanto, em regra, a notificação, enfim, né, é feita para dar ciência a algo. A notificação é só para dar ciência, ó, aconteceu, né, cuidado. Enfim, a interpelação para exigir o cumprimento de uma obrigação, para exigir no sentido de que, olha, demonstrar que a parte tem a vontade que se faça alguma coisa. E o protesto é a reclamação pública, né, em regra, contra determinada situação. Né? Cuidado, aconteceu isso aqui, né, o ato se realizou. Então, esses atos destinados a dar ciência, portanto, a esse terceiro, não podem ser confundidos, né? Enfim, não se confunde basicamente com aquela citação clássica, né? Que é o nome reservado ao ato pelo qual se dá ciência ao réu, executado ou interessado da existência do processo, né? Concedendo-lhe oportunidade de defesa. Então, essa citação, ela tem aquela citação formal. O réu, na verdade, ela tem uma força muito de notificação nos três casos aqui. O ato em si tem lá o nome, mas a gente só tem que cuidar, né, só repito o que eu disse, essa citação aqui, ela não tem aquela força do processo de conhecimento, porque ela não está vinculada ao princípio da eventualidade. Tá?
ela tem quase que aqui entre aspas, aqui nem anota, porque aqui é a minha posição pessoal, ela tem quase que um ato de autoexecutividade. Por quê? Essa citação, essa publicização, o ato de se comunicar o adversário ali, é tudo que se pretende. Então o autor ali, ele só quer que o réu, principalmente, receba, que se torne inequívoco que ele está ciente. Recebida, ele já sabe. Né? Eu recebi, mas não li. Bom, o problema é seu, você recebeu. Está ciente. Então, isto se tornou inequívoco. Tá? É uma notificação, então, portanto, não tem toda essa formalidade. Até a própria petição inicial não tem todos os requisitos de todas as petições iniciais. Ela não precisa seguir todo aquele formalismo lá do 319. Né? Basta que o autor aqui, o requerente, enfim, de forma sucinta, torne clara a finalidade da medida e a manifestação da vontade dele, né, que quer dar ciência aos terceiros aqui. Ele esclareça ali o que ele pretende deixar claro. Claro que é bem necessário que ele coloque todos os atos que ele entenda necessários e todos os reflexos que ele entenda que possam surgir, porque aquilo que ele não mencionar, evidentemente, não interrompe a prescrição. Né? Então, o princípio ali da estrita legalidade não se aplica, inclusive, para a própria petição inicial. Né? Mas, só cuidado. Tá? De qualquer forma, aqui, o grande problema das notificações, protestos, enfim, o juiz, ao receber essa notificação, ele tem que avaliar se há risco indevido. Tá? Então, claro que assim não é automático, o juiz recebe e ele também fará uma avaliação, além dos requisitos necessários ali. Como não tem o requisito da estrita legalidade, as questões de pressupostos, contextualização também serão analisadas de uma forma mais sucinta pelo juiz. De qualquer forma, então, cabe outra responsabilidade ao juiz. Ele ver se isso não está sendo usado indevidamente, né? Para ver por que e talvez o real objetivo da cientificação. Porque, por exemplo, muitas vezes pode ser feita uma notificação judicial, né, para determinada empresa ou pessoa que está pretende participar de um processo licitatório e que o edital exija lá que não tenha ações judiciais discutindo sobre determinada matéria. E a parte adversa faz uma notificação, um protesto, enfim, causando supostos litígios, né, que possam impedir a participação. Então, o juiz, né, diria aos senhores, nessas 3 ações ali, o maior papel está com o juiz. Primeiro de tudo, né, antes de condições da ação e pressupostos, até porque é jurisdição voluntária, ele tem que analisar se aquilo realmente tem um fundo que não seja de má-fé, que não seja prejudicial ao requerido. Tá? Então, muitas vezes a notificação, o protesto, muitas vezes ele é barrado pelo judiciário porque o juiz entende, opa, né, aqui não está clara a intenção do requerente. Então, aqui é fundamental. O juiz tem que avaliar se há risco de dano indevido a terceiro e tem que verificar no que consiste o interesse na cientificação. O juiz aqui tem que fazer um exercício de probabilidade grande. Né? Como ele não tem nenhum ato judicial de interposição, e seu objetivo é apenas publicidade, sua finalidade é comunicar da ciência, então o juiz tem que analisar se essa comunicação, essa ciência desses atos podem, né, a mera comunicação não pode causar um prejuízo maior ainda para o requerido. Né? Veja, ele não está impedindo o autor de requerer, mas, né, se ele entender que só isso vai causar prejuízo por si só, né, o autor pode promover a ação devida a que entenda, então que venha discutir efetivamente o seu direito de uma forma mais concisa, evitando mau uso do processo, que ainda continua a responsabilidade do juiz, né, um dos maiores deveres do juiz é evitar o mau uso do processo. Né? Por quê? Porque essas ações podem resultar num prejuízo para o cientificado, né? Por exemplo, como eu disse lá, a perda de um negócio, né? Lícito pelo desinteresse, por problemas causados, né? Muitas vezes também, por exemplo, a notificação de mora, que se pede o registro, por exemplo, de um imóvel, olha, estou notificando que o cidadão está em mora de determinado negócio, né, atraso, e isso pode causar uma execução, uma ação, enfim. E se pode pleitear, por exemplo, que isso seja registrado no patrimônio do requerido, né, enfim, numa fazenda, por exemplo. Olha, você vai ser acionado judicialmente para responder por reparação, e essa fazenda pode vir a responder. Se notifica, se registra ali, e isso pode causar um prejuízo lá para o notificado, por exemplo, que pretendia vender, fazer um negócio com o imóvel, por exemplo. Porque um comprador pode perder o interesse. Opa, tem um problema aqui, já não quero mais a fazenda. Entenderam? Então, tudo isso é extremamente importante.
O grande problema dessas ações é isso, portanto, fica muito na instância de previsão. Por isso que eu disse, o papel do juiz aqui é extremamente importante. Ele não vai agir mecanicamente, não é porque o parte vai notificar que ele o fará. A primeira análise que o juiz tem que fazer, opa, vamos ver essa condição, vamos ver se isso. Então ele vai analisar as condições. Por isso até que eu digo que, ainda que a petição inicial, como eu acabei de dizer, ela não precise ser tão rigorosa, seguir os ditames, muitas vezes, nesse caso, por exemplo, da Fazenda, cabe ao requerente, se ele entender que isso será feito, ele tem que esclarecer bem ao juiz. Tem que tentar dar um convencimento do juiz que a probabilidade do que ele está alegando é muito forte. Né? Por quê? Porque os prejuízos que ele pode causar a outra parte por uma mera notificação dessa são grandes. Né? Então, isso deve ser analisado. Então, fica numa seara muito grande de subjetividade do juízo. Tá? Ok? De qualquer forma, o requerido sempre será ouvido, terá prazo para responder e, claro, havendo suspeita que o requerente pretende estar imbuído de má fé, né, será talvez extinto, no mínimo será extinto o processo e talvez seja punido, né, por esses atos. Principalmente quando se requer que estas notificações, que esses atos sejam feitas através de registro público, como eu disse, registrar em cartório, registrar em atas, enfim, de procedimentos, principalmente registro de imóveis. Tá? Quando há pedido de registro de imóveis, o juiz tem que agir com muito cuidado. Ok? Esse procedimento ele segue o rito comum, basicamente, o juiz vai determinar os atos que ele entender necessários, é definido por sentença e dessa sentença cabe apelação. Tá? O procedimento aí não tem muita divergência. Ok, senhores? Tranquilos? Então eu vou fazer uma pausa aqui da nossa aula. Tá? Com relação à prova, senhores, vamos marcar para ser na terça-feira que vem, discutirmos a prova. Eu quero só encerrar a interdição hoje, porque senão a gente... Aí semana que vem falamos sobre a prova. Tá? Esse detalhe não vá... Pulou aqui. Então, senhores, como dito, né, vamos... Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Vamos retomar aqui. Então, vamos tratar agora do tema da interdição. Tá? A interdição, senhores, ela, enfim, está dentro do capítulo dos procedimentos de jurisdição voluntária. Tá? Se discute, enfim, mas basicamente é isso, porque, em regra, né, analisando a interdição no seu elemento ou na sua natureza jurídica, né, não dá para dizer que há uma lide, né, de forma técnica, na sua natureza científica, né, porque basicamente o que é a interdição? Qual é a finalidade da interdição? É declarar a incapacidade absoluta ou relativa de determinada pessoa, né? E, portanto, né, claro, se entender por isso, se entender ao final do processo que essa pessoa realmente estava afetada, ou sua capacidade estava afetada, evidente que não podemos dizer que é uma lide. Tá? Então, quando a gente trata a interdição como jurisdição voluntária, estamos tratando a interdição num aspecto extremamente técnico. Tá? É claro que na prática, se a gente analisar friamente, alguém está sendo interditado e, enfim, pode não querer, né? Pode não pretender isso. Mas, e aí é que está o cerne da questão, se entender ao final do processo que a capacidade dessa pessoa estava afetada, é evidente que essa vontade de querer ou não essa declaração não é suficiente para dar aso a essa realização de um litígio. Então, por isso que ela está colocada na questão de jurisdição voluntária, mas, cuidado, não quer dizer que não haverá defesa de seus interesses. A própria pessoa pode nomear advogado, o que é raro, né? Mas, de qualquer forma, é uma ação em que vai estar presente o MP, né? Como fiscal, como vigilante dos interesses do interditando aqui. Tá? Então, e é uma ação não muito rápida. Ela é uma ação que traz aqui
a obrigação, a necessidade de uma equipe multidisciplinar. O juiz não vai decidir sozinho, sem o apoio de uma equipe multidisciplinar. O apoio de psicólogos, psiquiatras, médicos, né? Então, haverá assistente social se necessário, toda uma série, no mínimo, de um acompanhamento médico. Tá? Então, é uma ação extremamente pensada, cuidadosa, né? Não vou entrar em detalhes do procedimento em si, porque passo a passo ela é basicamente rápida, mas os procedimentos têm um conteúdo bastante cuidadoso aqui. Então, o que se pretende? O que é a interdição, portanto? Né? Os senhores já tiveram um direito civil, né? Sabem que, com a maioridade, em regra, né, a capacidade das pessoas se torna plena, enfim, né, regra geral. Então, é a nossa maioridade normal. Então, a incapacidade de fato pode ser absoluta ou relativa, enfim, e ela se supre pelos institutos da representação, assistência, respectivamente, enquanto lá a pessoa não atinge. A questão da incapacidade decorrente apenas da idade, né, ela depende da declaração judicial. O cidadão, a partir dos 18, tem a plena capacidade ali. A partir dos 16, ele pode ser absolutamente, né, incapaz. Né, dependendo das... ele pode ser relativamente capaz ali. E acima de 16, né, 16 ele pode ser relativamente capaz, e aos 18, plena capacidade. Antes dos 16, absolutamente incapaz. Mas a questão da maioridade, portanto, da idade, enfim, tem essa questão. Né? O problema é que pode haver outras causas de incapacidade. E é aí que se presta a interdição. Né? Ela tem, portanto, por finalidade declarar a incapacidade absoluta ou relativa das pessoas que não podem, sozinhas, né, exercer os atos da vida civil por si só. Né? Ela pode, ainda que apesar da maioridade, a pessoa, por razões outras, né, não ter condições dos atos da vida civil, se entender, né, nas hipóteses lá do artigo 4º lá do Código Civil, enfim, que ela não tenha lá a capacidade. Mesmo as pessoas, e aí houve a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, cuidado que houve uma alteração, e esse é um alerta que eu faço aos senhores, a capacidade, a questão de incapacidade, relativa, absoluta, enfim, ela sofreu alterações bastante drásticas, tá? Com relação ao Estatuto lá da Pessoa com Deficiência, a lei de 2015, em que mesmo a pessoa com deficiência, que talvez não tenha problemas de expressão da vontade, enfim, mas por questão da deficiência, a vontade pode ficar prejudicada. Tá? Então, também se presta interdição a esses casos, com os devidos cuidados aqui que devem ser dados. Então, eu não vou entrar aqui nos méritos do direito material, porque isso aí demandaria aula de direito civil, né? A questão de capacidade e incapacidade em decorrência da pessoa com deficiência, ela foi bastante alterada pelo Estatuto. Inclusive, pessoas com algumas, enfim, deficiências são consideradas capazes pela lei civil. Isso tem gerado alguma discussão, mas enfim, né? Então, só cuidado ali. Então, mas também nesses casos pode-se entender pela incapacidade. E, evidentemente, além desses, além dos menores, né, os incapazes por questão de idade, também estão nesse rol ali a questão dos ébrios, né, os ébrios, questão habituais, né, enfim, o alcoolismo e outras questões ali, os viciados em tóxicos e aqueles por qualquer outra causa transitória podem ter a capacidade afetada. Tá? Então, a interdição ela tem um amplo espectro aqui de objetivo. Qual é a questão da interdição? É tornar aquela pessoa que teoricamente está afetada incapaz, tá? Como eu disse antes. Por quê? Para que se proteja tanto o patrimônio, principalmente o patrimônio desta pessoa, né, os interesses dessa pessoa, não só o patrimônio, mas o patrimônio aqui que eu digo jurídico, tanto os interesses, né, sejam de bens econômicos ou efetivamente os interesses pessoais. Lembrando que o conceito de patrimônio jurídico é muito mais amplo que o conceito de patrimônio dado pela ciência da economia, pela ciência da contabilidade ali. Então, a preservação dos interesses ali do interditando, né, seja por quaisquer motivos. E também, evidentemente, muitas vezes, por necessidade, às vezes, por exemplo, o cônjuge que precisa interditar o outro por uma questão de regime de casamento, enfim, em que se é necessário, outorga o que olha para tudo, e um deles afetado por
por questões de incapacidade, não poderia gerir. Então, os motivos são os elencados em lei, alguém que esteja devidamente afetado. Né? Claro, não preciso repetir que é um procedimento que terá fiscalização tanto do MP e de todo um órgão multidisciplinar e principalmente do juiz. É um procedimento atípico, porque ele começa com entrevista, enfim, nós vamos tratar agora, e devidamente lastreado por um laudo médico constatando essa incapacidade, o grau da incapacidade e devido à extensão, enfim, e se ela se o interditando é recuperável ou não. Tudo isso vai fazer constar ou vai ser necessário que seja constatado aqui. Tá? Só um adendo, não é objeto da interdição aqui a questão dos indígenas, né, os silvícolas ali, porque eles têm uma questão de capacidade afetada por legislação específica. Eles são supervisionados pelo governo, para dizer assim. Não são objetos dessa ação, tá? Então, aqui não é o caso. Então, fica fora dessa questão aqui, antes que, enfim, raramente pergunta, mas só mencionando que a questão dos indígenas é uma legislação à parte, não tem nada a ver aqui com a questão da interdição. Enfim. E o CPC, portanto, prevê esse procedimento lá nos artigos 747 até o 763 ali, enfim, né? Questões gerais ali no procedimento geral e mais os outros específicos aqui. Né? Então, trata o processo de interdição, né, no código, a nomeação do curador e que vai passar a assistir ali o incapaz. Como a finalidade é declarar incapacidade, falta interesse de agir para aquele que quiser promover a interdição de um menor, porque ele já é incapaz. Tá? Então, só vamos deixar claro aqui, né, uma coisa meio óbvia, mas já aconteceu no passado, né, se é menor, não precisa promover a ação. A questão da maioridade ela é legal, presunção legal, e, portanto, rege-se pelas normas do Código Civil ali. Não preciso de declaração expressa, basta a comprovação da idade ali. Então, a questão aqui qual é? Qual é o objetivo, portanto, é esse, declarar. O procedimento ele é bastante cuidadoso, não vou falar burocrático, porque aqui não teria sentido a expressão, né? O procedimento, e a legitimação ela tem uma nova formatação ali, dada pelo Código de Processo Civil e pelo Código Civil de 2002. No Código de 16, a legitimação estava bem limitada ao cônjuge, aos ascendentes, aos descendentes ali, né? Enfim, no Código de 2002 já se fez uma alteração. E no de 16 o MP só intervinha se houvesse menores que pudessem ficar prejudicados, enfim. A questão da intervenção para outros pelo MP não estava prevista, né? Por exemplo, do pródigo, enfim. Se entendia que não era o interesse público ali, havia o interesse privado muito mais forte. O Código 16 era bastante privatista. Mas, enfim, né? No Código 2002, a interdição ampliou a legitimidade. O MP também teria sua ampliação ali bem maior. Então, ela se faz para a proteção de todos e muitas vezes por legitimação extraordinária. Qualquer interessado, muitas raramente, enfim, mas demonstra o interesse e a necessidade de interdição, né, da pessoa ali. Então, aí o procedimento é bastante complexo, ou um pouco complexo, né? Objetivo, portanto, declarar a incapacidade absoluta ou relativa do interditando. A competência, onde é que eu promovo a ação de interdição? Em regra, no domicílio do interditando. Né? Se estamos declarando a incapacidade, evidentemente eu tenho que proteger os interesses do interditando. Então, eu tenho que promover a ação no domicílio do interditando. E declarada a interdição, ali será nomeado o curador para cuidar das questões, né, do interditando. Deixa eu só encher o slide aqui. Então, os legitimados, como a gente estava vendo, é a soma lá dos diversos fatores hoje, atualmente. Pais ou tutores, cônjuge, companheiro ou qualquer parente ali, então amplitude, o Ministério Público, ampliação, a própria pessoa, né? Veja, cuidado, porque pelo que eu disse lá, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a própria pessoa pode pedir a interdição, tá? Porque ela às vezes está com capacidade mental ativa, mas questões físicas o impelem, né? Enfim, algumas doenças, por exemplo, né, enfim, não era o caso, mas podemos citar como exemplo, talvez,
o caso lá do Stephen Hawking, né? A doença, enfim, que ia causando gradativamente a sua paralisação e até, enfim, mentalmente ele estava são, mas, né, por questões outras ele estava afetado. Então, precisava da intervenção de uma pessoa ali, no caso não se aplica porque ele era estrangeiro, mas estou apenas dando como exemplo, né? De uma pessoa para os atos. Então, muitas vezes para dar esta capacidade o curador ali para agir em nome dessa pessoa, né? Porque obviamente uma pessoa com uma afetação dessa muitas vezes não podia fazer procuração, o seu deslocamento é mais complexo, enfim. Então, cuidado com a legitimação aqui, né? E muitas vezes, né, se esse interditante está em alguma instituição, enfim, né, de saúde, de cuidados, a próprio representante da instituição estaria legitimado também para propor a interdição nesses termos aqui, tá? Então, a interdição, a legitimidade, assim, está bastante ampla, tá? Qual é o procedimento aqui, basicamente, né? Apresentação da petição inicial, conforme os requisitos do 319. O interessado ali, o que está promovendo, tem que provar primeiro a sua legitimidade, ele tem que provar que tem legitimação para propor, tá? Tem que juntar os documentos necessários, grau de parentesco ou de cuidados, enfim, aquilo que ele entenda, casamento, união estável, enfim. Tá? Indicar os fatos que fundamentam o pedido, ele tem que dizer o porquê que está pedindo, quais são as situações, né, especificando aqueles que demonstram especificamente por que o interditando não tem lá as condições de exprimir a sua vontade total ou parcialmente ali. Esses fatos têm que ser de importância, de ordem, de força, né, que dê possibilidade de continuar o negócio da vida civil. Oi? Alguém perguntou? Tá? Então tem que demonstrar. O autor ainda tem que indicar na inicial o momento, se possível, evidentemente, mas um momento em que essa incapacidade se revelou. Claro, vejam, aqui quando se fala o momento, não é data e hora específica. Se puder, óbvio, que é mais difícil, mas o momento aqui é a fase. Né? Olha, em determinado momento, a partir de determinado ano, né, parece que em determinada época a pessoa começou a ter. Então, cuidado só com o momento aqui, é que, claro, dificilmente você tem data, hora e minuto exatos quando aconteceu, mas é a fase, né? Aonde se percebeu, em que momento se percebeu. Por que isso? Porque isso, se constatado, se realmente reconhecido, terá efeitos jurídicos para os atos já praticados pelo interditando. Tá? Então, isso tem bastante relevância. Ainda, ela tem que vir acompanhada de laudo médico. Tá? Tem que haver um pedido médico, uma questão, né, seja psiquiátrico, seja clínico, enfim, dessas questões, da doença cometida, enfim, já deve vir acompanhado já para instruir. Né? Meras proposições possam ser rebatidas. Talvez até o juiz, se não vier, ele mande emendar, ou talvez já imediato mande, né, a constatação de um laudo médico ali na prática. Mas, em regra, tem que vir junto com a inicial. E havendo urgência, dependendo das declarações, das alegações do interessado, vejam que aqui o pedido é para que a pessoa seja interditada e, ao final, seja decretada a sua incapacidade absoluta ou relativa e aí nomeado um curador. Tá? Mas, de acordo, e claro, frequentemente, tá? Isso aqui a lei dá com possibilidade, mas é quase que frequente, tá? Porque se já estamos alegando incapacidade, ela já vinha ocorrendo, certo? Ela não vai ocorrer, né? Raríssimas vezes isso ocorre, né? Mas ela já vem ocorrendo. E em face disso, como muitas vezes o pedido já é um fato já ocorrendo, pode ser que, por essa urgência e por atos, né, já se nomeie provisoriamente, né, um curador ao interditando. Normalmente o interessado que está fazendo o pedido. Então, ele já pode ser nomeado como um curador provisório para a prática de determinados atos. Tá? Ok? Então, ele, quando não for o próprio, e aí sim, no procedimento, se não for o próprio MP que está requerendo a interdição, de qualquer forma, ele será intimado para participar. Vejam, o MP tem legitimidade para a defesa dos incapazes. E esta é uma ação que vai declarar a incapacidade ou não de alguém. Portanto, a legitimação do MP está clara aqui. Ele tem que participar desde o início para que possa, né, suprir qualquer eventual interesse da parte aqui. Isso, inclusive, está descrito ali no 752, parágrafo 1º do CPC. Né? Bom, a petição inicial estando ok,
preenchendo esses requisitos aqui, né, o juiz determina a audiência imediata, tá, para a entrevista. Então, cuidado, há um interesse, o interditando ele é, em regra, citado, evidentemente, dentro das proposituras lá da lei, tá? E cuidado com a particularidade do procedimento, ele não é citado para se defender, ele é citado para comparecer numa audiência de entrevista. Muitas vezes ele reside junto com o interessado, enfim, tudo isso será trazido. De qualquer forma, o grande ato aqui é o trazimento físico de todos à presença do juiz. Tá? Ele vai ser citado, comparecer. Nessa audiência, o juiz vai examinar, vai fazer aquela primeira entrevista. Pode ser acompanhada de assistente social, de psiquiatra, psicólogo, enfim. Ele pode se fazer acompanhar, mas vai ser o MP estará presente, enfim. Todo mundo estará presente para esta entrevista. É o que a gente brincava ali, do pródigo, né, entre aspas, aqui, né, apesar de muitos dos antigos tinham essa, né, a audiência da moeda de R$1, né, em que o juiz apresentava ao interessado uma moeda de R$1 e perguntava ao entrevistado o que era aquilo. Né, e ele respondia, é uma moeda de R$1, ótimo, e tal, enfim, não está tão ruim. E o que você compra com isso? Eu compro uma Ferrari. Pronto, e deu problema. Então, assim, é o momento em que o juiz começa a ter o contato com as partes. E aí, senhores, este é um processo que se exige muito do juiz. Tá? Enfim, não vou entrar em méritos, mas muitos juízes têm esta aptidão. E é um processo em que os juízes, e a boa maioria deles, e pelos que eu conheço, acompanham, fazem sentir. É um processo que pode acontecer várias audiências. Tá? Muitas vezes o próprio juiz quer acompanhar pessoalmente, porque é uma decisão extremamente complexa. No mínimo, ele fará acompanhar de uma forma bastante forte da sua equipe multidisciplinar. Então, como eu disse, acompanhamento médico, laudo, o MP tem uma participação bastante importante aqui como defesa dos interesses, mesmo que seja o requerente. Veja que o MP está requerendo aqui, mas na ideia de proteção dos direitos. Então, a posição do MP aqui é bastante ampla. Então, é um processo bastante forte. E, claro, o curador ali vai ficar responsável pelos atos do curatelado ali, enfim, mas definidos pelo juiz. O juiz vai impor os limites de onde, quais atos, muitos atos, inclusive, sob supervisão do próprio juiz, dependerão de autorização judicial, enfim, mas ficarão ali sob supervisão do juiz. Ok? Então, ainda, como essa audiência de entrevista é bastante importante, caso o juiz, caso o interditando não possa comparecer por questões de saúde, física, enfim, por algum motivo, vai se fazer por inspeção judicial. Tá? Essa audiência vai acontecer de uma forma ou outra. O juiz se desloca até o interditando. Então, não é raro que o juiz faça essa audiência em hospitais, em clínicas, enfim, né, para que se o faça. Tá? Ele vai dar preferência para que haja, mas se não sendo possível deslocamento, fará. Essa entrevista é essencial. Então, se por motivo de saúde não for possível o interditante se deslocar, vai fazer o juiz, o Ministério Público, se vão todos, se deslocam através desse, né, ao local em que eles e vão fazer audiência ali. Não deixará de ser feita. A entrevista, essa entrevista, portanto, ela só vai ser dispensada em circunstâncias excepcionais. Ela é um dos atos mais importantes do processo. Tá? Então, ele só em casos excepcionais, se a questão for grave demais. Por exemplo, o cidadão que está em UTI, e é evidente que a entrevista não poderá se realizar por uma questão óbvia, e mais, né, nem a presença física das pessoas é permitida. Enfim, né, em casos de pandemia, hoje, por exemplo, estamos talvez numa das exceções, né, dificilmente contato ali, apesar que hoje pode ser feito via eletrônica. Então, de qualquer forma, a entrevista ela só vai ser dispensada em casos extremamente excepcionais, porque ela é extremamente importante, porque precisa do contato o juiz precisa ter esse contato com as partes, para esse sentimento, para entender o que está acontecendo. Bom, ainda, os atos do curador, os poderes do curador serão totalmente delimitados pelo juiz, tá? O curador não vai ter atos plenos, né, de plena capacidade. O juiz vai delimitar os atos. Se ele for um curador provisório, o juiz já delimita muito mais os atos ali, muitas vezes sob supervisão posterior dele, e depois, se efetivamente isso for
for reconhecido que há necessidade, o juiz vai definir os poderes do curador. E esses poderes ficam muitas vezes restritos ao patrimônio, tá? Que é o amparo lá do curatelado. Não necessariamente aos atos, né, da vida particular e privada da questão. Então, muito fortemente ao aspecto patrimonial. As limitações outras são bastante raras, né? Não se vai evitar. Inclusive, né, em casos em que é comum, por exemplo, o interditando poder casar, poder tomar outros atos da vida civil sem ser impedido, né? O que vai ter limitações, muito provavelmente, são os atos patrimoniais, desfazimento, né, a sua disponibilidade, patrimônio, discussão, enfim. Então, tudo isso é definido pelo juiz. Então, todos os poderes do curador são definidos pelo juiz, sob pena de responsabilização. Tá? O curador vai ter que prestar contas, enfim, salvo o caso cônjuge com o regime de união universal ali. Mas é obrigado a prestar contas anualmente de todos os seus atos, do que tem sido feito, porque é um ato bastante importante. Então, cuidado, a interdição não é um ato simples, né? E vejam, senhores, ele é bastante necessário, principalmente em questões patrimoniais, em questões, no caso de cônjuges, normalmente, em que o cônjuges têm relação patrimonial em comum ali, então isso é muito necessário, porque vejam que uma pessoa que está afetada por determinada incapacidade toma atos na vida civil, se não for impedida, se não for promovido isso, os atos têm relevância, principalmente para terceiros. Então vejam que o que eu quero dizer assim, a responsabilidade dos parentes, do cônjuge, do companheiro, enfim, é bastante ampla, né? Porque ele também terá a responsabilização de impedir prejuízos a terceiros, inclusive no seu próprio patrimônio e no patrimônio do próprio interditando ali. Então, é quase que uma responsabilidade dos parentes ou dos interessados ali promover a interdição, né, em face de terceiros, né? Isso é bastante interessante. Isso é muito comum lá no pródigo, né, que não tem o valor das coisas, enfim, que acaba tendo seu patrimônio dilapidado, né, enfim, ou do cônjuge, enfim, se nada for feito, né? Bom, então, com relação ao procedimento, ou seus elementos, é isso, né? A petição inicial com os motivos da interdição, né? Havendo urgência, pode ser nomeado curador provisório, a citação do interditando para comparecer perante o juiz, que fará entrevista minuciosa, é uma audiência muitas vezes arrastada e longa, tá? Eu fiz algumas ações, enfim, de interdição, e é uma audiência que muitas vezes os juízes marcam para sexta-feira, por exemplo, que é um dia muito mais calmo lá nos fóruns, porque é uma audiência que tem hora para iniciar, mas muitas vezes não tem hora para terminar. O juiz precisa ter o sentimento de entender, principalmente nessa audiência, ele tem dois grandes momentos que ele precisa entender. Primeiro, talvez até a própria necessidade do processo, que ele já começa a ter a ciência, e muitas vezes a possibilidade ou não de nomear o curador provisório. Por isso a importância dessa entrevista, né? Então, ela é bastante importante ali. Por isso que só se dispensa em casos excepcionalíssimos, tá? Desculpem. Então, aí, evidentemente, não podendo comparecer, faz-se a inspeção judicial, todo mundo se desloca até onde está o interditando, enfim, né? E aí, dada a audiência, terminada essa audiência, o interditando terá o prazo de 15 dias para contestar, inclusive constituir advogado, se interessar, enfim, tal. É claro que aí tudo depende da natureza do que está se alegando. Se ele não tem condições, se ele já está devidamente, por isso a presença do MP, que inclusive pode fazer o papel de defesa dos seus interesses ali, tá? Pode-se inclusive nomear defensor da ativa, enfim, muitas vezes assim o faz. O curador ali é nomeado, o curador processual, que só não confundir com o curador aqui do caso, tá? Pode ser nomeado um curador especial, inclusive nesses processos, tá? E nesses casos ali, os interessados poderão agir, inclusive, como assistente. Tá? Mesmo o curador, cuidado, o curador também tem poderes, esse curador, enquanto digo, o defensor aqui, tá? Tem poderes, inclusive, para impugnar a pretensão por negativa geral. Tá? Ele também pode impugnar. Então, todo o sistema é dado a dar um contraditório amplo ao interditando. De qualquer forma, temos a figura do MP aqui, que terá esta participação híbrida. Muitas vezes, hoje, como nós temos a defensoria pública, é possível que se nomeie defensor público, mas o MP ainda tem esta participação e poder até fazer esse papel de defensor dos interesses, até porque é o papel do MP a defesa da ordem jurídica ali, né?
Se a questão é da interdição, portanto, ali. Então, prazo de 15 dias para se manifestar, vindo ou não a defesa, evidentemente, aqui também não há o princípio da eventualidade, não se vai declarar revelia, né, porque se está se falando de alguém que não tem capacidade, evidentemente, né, não será dado o devido rigor aqui. Né? E aí, a perícia. Né? Vai ser nomeada a perícia, vai ser nomeado perito, o perito específico para a questão, e pode muitas vezes ser mais de uma, tá? Pode ser vários laudos necessários, dependendo da afetação, né? Pode ser uma perícia médica, clínica, geral, uma perícia psiquiátrica, enfim, pode ser o que o juiz entender necessário para que a questão seja feita. Veja que o código ele trata de forma rígida essas questões, mas ele deixa de forma bastante ampla as necessidades. Tanto o juiz pode nomear entendendo necessário, porque é o juiz que tem que se convencer e ele vai definir, como os que estão interessados ali. O próprio interessado em pedir pode pedir que as perícias sejam feitas de forma ampla, o MP, enfim, todos os demais que estão ali. Se necessário, audiência de instrução, tá? Se entender necessário, é raro, mas pode ocorrer, porque, na verdade, senhores, é uma ação de cunho técnico. Né? Quem vai decidir ou não a necessidade é a perícia, é o laudo técnico. Por isso ele tem que ser muito bem construído. Né? E, claro, todos com possibilidade de se manifestar. Tá? Então, a questão aqui, o procedimento, muitas vezes, ele é demorado por conta disso, tá? Porque precisa ter essa sensibilidade. A perícia, muitas vezes, demora para ser feita, para se achar um profissional devidamente habilitado. Né? Já vocês estudaram o processo de conhecimento e viram a parte da questão de provas, e a perícia é uma das capítulos das provas. Muitas vezes, há impugnação do perito, né? Porque, vejam, a perícia ela é nomeada por um rol de pessoas devidamente credenciadas em juízo. Pode acontecer, entretanto, que não haja alguém habilitado para isso, ou, né, haja alguém, mas que uma das partes entenda que aquele perito não estaria habilitado. Lembre-se que a perícia, senhores, ela, a partir da nomeação do perito, é um cuidado que a gente precisa ter em qualquer processo, seja nesse, seja em outro. Né? A análise da habilidade, da habilitação do perito é extremamente importante, né? Porque ela poderá ser discutida posteriormente. Só que aí o prejuízo já está em andamento. Inicia-se uma perícia. Depois, no transcorrer da perícia, se percebe que o perito não estava devidamente habilitado, né? Para tanto, e isso causa um atraso. Muitas vezes pior. O laudo pode vir feito de forma errônea, enfim, pode ser demorado. Muitas vezes, não raras vezes, o próprio perito, no decorrer da perícia, se entende que não tem condições e desiste, né? Abandona a perícia e tem que ser nomeado. Então, tudo isso é extremamente complicado. A impugnação do perito, portanto, pode ser importante. Nomeado o perito, as partes, os interessados ali, em qualquer processo, têm o poder de solicitar que ele apresente o currículo. Tá? Isso é bastante importante. E questionar da habilitação do perito para aqueles atos. Tá? Então, muitas vezes, a perícia, o litígio ou a discussão sobre a perícia, muitas vezes se inicia já na habilitação do perito. E isso eu estou batendo bastante aqui, porque esta é uma ação que impõe a habilitação necessária do perito. Não é qualquer médico, qualquer psiquiatra, né, qualquer agente ali que estaria habilitado. Ele tem que estar devidamente habilitado para reconhecer, para se fazer, e muitas vezes mais de um perito, né, porque as doenças, enfim, as afetações podem ter causas distintas, origens distintas, que precisam também de uma equipe multidisciplinar. Na medicina é bastante comum lá a fase de diagnóstico feitas por profissionais de diversas áreas, porque precisam para constatar. Então, por isso, a complexidade. Estou batendo bastante nisso aqui, porque não é um processo tão simples. Então, isto tudo pode ocorrer. Porque se a gente ler o procedimento no código, verá que é uma coisa meio mecânica. Né? A citação, a audiência de entrevista, se entender nesse ato a continuidade do processo, e normalmente eu faço, né, o juiz abre prazo para a defesa, a impugnação, enfim, do interessado, que vindo ou não vindo será feita, nomeia um curador, lá um advogado, o defensor, ou o próprio MP, para que proteja os interesses, e marca o laudo. Né? E do laudo, constata-se, abre manifestação das partes e ele dá a sentença. Fazendo a leitura do código é rápida. O processo não acontece assim. Na prática, as discussões se dão no laudo, na confecção do laudo, na habilitação do perito ou nas impugnações, enfim. Por quê? Porque aqui o juiz vai precisar fazer, definir, não é só declarar a incapacidade, ele tem que dizer se é absoluta e se é relativa. E mais, quais os atos ele está incapacitado, porque não são todos. Mesmo absolutamente incapaz, o juiz tem que definir quais são os atos, então ele precisa estar plenamente convencido. Tá? Então, é complexo o procedimento aqui.
tá? Bom, enfim, feito o laudo, debatido o laudo, né, o próprio interditando pode se manifestar, como eu disse, ele pode nomear, ele pode impugnar, enfim, né, tal, e pode tentar provar que ele tem capacidade, enfim, para gerir seus atos e tudo mais. Todos esses atos são feitos, a instrução será determinada, na audiência de instrução, se necessária, a única diferença é que, muito provavelmente, não haverá depoimento pessoal das partes. Tá? A única grande diferença da audiência de instrução. Se se quer a audiência de instrução apenas para a ouvida das partes, isso não será feito. Por quê? Porque já ocorreu na entrevista. Tá? Então, só essa é a grande diferença aqui. Não haverá necessariamente uma audiência de instrução para a ouvida das partes. Pode ser, entretanto, não confundam, que o juiz marque uma nova audiência para a entrevista. Ele não se convenceu da primeira, quer ter um novo contato. Então, só cuidado aqui que não é depoimento das partes, e sim entrevista. Tá? Essa é a única grande diferença para a audiência de instrução. Enfim, encerrada a instrução, sendo feita a audiência ou sendo feita apenas os laudos, né, concluso para a sentença. E na sentença, o juiz vai declarar se entende ou não pela incapacidade, a interdição, se ele entender pela incapacidade, ele decreta a interdição, assina, né, conforme o estado lá do interditando, o grau lá, enfim, o desenvolvimento do interditado, né, e ele, nessa assinatura, ele declara os limites dessa declaração de interdito. Né, é o tal da decretação de interdito ali do juiz. Então, ele, neste ato, tem que decretar os limites. Então, a sentença é bastante detalhada. Ele decreta, reconhece a incapacidade, em que grau e quais são os limites dessa interdição. O que está proibido, vedado, né, ao interditando fazer por si só. Depende, portanto, da assistência ali do curador. E, claro, os limites da curatela ali, que pode ficar restritos, normalmente ficam restritos aos atos patrimoniais. Tá? Depende caso a caso, evidentemente, de questões de atos civis, de saída, se precisa de acompanhamento, enfim, são mais raros. Mas, normalmente, atos patrimoniais. Mas aí os atos privados, se ele pode sair à rua sozinho, acompanhado, enfim, tudo depende do que se for constatado. Mas, a regra geral, é a questão patrimonial. É para proteção. Esta interdição decretada, transitada em julgado, enfim, será registrado no registro civil de pessoas naturais. Tem cuidado. Isto vai constar lá no registro civil. Isto precisa ser dado publicidade. Esse é o segundo ato mais importante da interdição. O registro, né, frente ao oficial de registro civil. Por quê? Porque aí sim se estará dando publicidade a terceiros que aquela pessoa está sob grau de interdição. Então, a partir daquele momento, entre aspas, todo e qualquer terceiro que se relacione com aquela pessoa que não tenha tomado os cuidados necessários de fazer participar o curador, os atos não terão ali a plena validade. Né? Deverá ser, portanto, o registro. Essa é a parte importante do registro. Claro que o juiz determina o registro imediatamente e a gente tem que provar que assim o fez. Tá? O registro é feito e, portanto, dada a sequência ao processo. Ok? O que a gente pode discutir aqui é saber que natureza tem, né, a questão. O principal é, dada a sentença, e aí o principal cuidado, cabe apelação, esta apelação não tem efeito suspensivo, tá? Lembrem lá que está nas exceções lá do 2012, a sentença nomeia o curador, a pessoa, enfim, todos os responsáveis, quem é, quais os limites, todos os limites, a sentença tem efeito imediato, tá? Salvo algo que seja definido diferentemente lá pelo juiz, né, suspensão dos efeitos, mas de qualquer forma, essa apelação não tem efeito imediato. O curador, na regra geral, tem que prestar contas anualmente em juízo, por isso que isso é um processo que se arrasta, né, salvo se for o cônjuge ali no regime cunhal universal, que é uma exceção dada ao Código Civil, que não precisa, porque o patrimônio é comum, mas só cuidado, senhores, que eu tenho visto algumas decisões judiciais que mesmo nesses casos são raras, são discutíveis, em sede, em que o juiz determinou mesmo nesses casos, tá? Enfim, dado ao grau de afetação ali da questão da interdição, mesmo nesses casos o juiz entendeu pela prestação de contas, porque, enfim, por questões de risco e pelo patrimônio ser multuoso. Né? Também pode ser nomeada, como está na tela ali, senhores, a curatela compartilhada, porque muitas vezes o curador, o interessado, ele não tem condições, talvez sozinho, de cuidar. Então, se nomeia, por exemplo, os avós,
em conjunto, né, os filhos em conjunto, enfim, tá? Pode ser feito, se for cabível. A preferência é que se dê uma única pessoa, mas pode ser feito de forma compartilhada. Ainda, se o grau de afetação, de interdição, enfim, se entender no laudo que ele é recuperável, que aquela afetação pode ser desfeita através de tratamento clínico, enfim, seja o que for, também vai constar na sentença, tá? Vai ser uma das obrigações do curador de promover esse tratamento e provar que está fazendo esse tratamento. Isso é bastante interessante, isso é bastante importante. Por exemplo, no caso dos toxicômanos, no caso dos ébrios, no caso de alguma doença, enfim, outra, né, causa clínica ali que seja recuperável, e principalmente quando o laudo constata, e muitas vezes assim o laudo faz, que aquela incapacidade ela é momentânea, mas se for feito o tratamento será recuperável em grau absoluto ou em grau parcial, enfim. Tudo isso deve ser constatado. Havendo isso no laudo, também será uma das obrigações do curador promover. Então, a responsabilidade, sob pena de responsabilização, de perder a curatela e ainda ser responsabilizado se ele não promover essa forma. E, de qualquer forma, como eu disse, né, tudo feito dentro desse procedimento. Então, vejam, este é o procedimento. Ele é complexo em função da análise do conteúdo dos atos. Os atos em si são simples. Né? Como eu disse, se a gente lê o Código de Processo, ele é gradativo. O problema é a análise desse conteúdo, é interpretar o laudo, a entrevista. Não raras vezes o juiz faz mais de uma entrevista. Tá? No último processo de interdição que eu participei, o juiz fez 3 entrevistas. Tá? Na primeira ele entendia que havia alguma, mas ele estava em dúvida de entender relativamente, ou pelo menos muito profundamente, saber o grau de interdição. Ele estava em dúvida com relação à profundidade da interdição. Ele estava convencido que havia algum problema, mas ele não estava convencido da profundidade da interdição. E ele conversou, inclusive, nesse processo em si, houve algumas questões, ele conversou até sozinho. A gente entendeu que, enfim, né, algo que não é típico, não é normal, mas, enfim, ele teve... era um juiz que a gente conhecia de longa data e que é bastante reconhecido a sua reputação, enfim, o interesse dele realmente era entender o problema. Tá? Então, e no final, nesse processo específico, foi decretada a interdição, a incapacidade absoluta do interditando, com todas as questões, e nesse caso, até particularmente, foi nomeado 2 curadores, porque a esposa sozinha não tinha condições, e foi nomeado o filho e a esposa para que fossem curadores ali. No caso era o marido, né, o pai do cidadão ali que teve lá, porque, enfim, né, ficou um processo bastante e bem instruído. Né, então, a questão ali. Também, né, encerrada a causa de interdição, encerrada a questão da doença, deve ser extinta. E pode também ser modificada a extensão. Tudo isso requerendo judicialmente. Pode ser promovida na ação. Olha, já encerrou, curou, criou, enfim, né, houve a solução do problema, é extinta a interdição. Então, se foi decretado judicialmente, tem que ser decretada judicialmente também, tanto a extinção quanto a mudança. Pode também, era algo absoluto e pode se tornar uma interdição parcial, relativa, então capacidade relativa. Então, também todo o sistema aí, tá? Procedimento, portanto, dentro dessa linha. Então, aquilo que a gente estava tendo a questão ali. Nomeado o curador, né, ele tem 5 dias, né, então o procedimento, portanto, aqui cuidado, porque aí houve a sentença, transitou em julgado, o registro, e aí tem os atos procedimentais depois da sentença. Então, né, decretada a interdição, o grau da interdição, todos os limites, enfim, o requerimento, o registro. O curador tem 5 dias da sua nomeação para prestar o compromisso. Ele vem em juízo e presta o compromisso, né, de nomeação. Por quê? Ele assina um documento de responsabilização, sendo ele, portanto, o curador, seja ele ou mais de uma pessoa ali, né, para esse documento. Ele pode, nesse ato também, porque isso tem que ser expresso, pode recusar. Né? Pode ser que nesse ínterim algo tenha causado que ele não possa mais prestar, impossibilidade física, financeira, enfim. Né? E aí o procedimento retoma seus atos para nomear curador. Tá? De qualquer forma, se houver recusa, né, dessa curatela, ele fica na responsabilidade até haver outra pessoa ser nomeada. Nesses casos também, enfim, fica encerrada portanto, nomeado curador, enfim. Ainda, senhores, só para encerrar ali, pode haver a necessidade de remoção, modificação, portanto, do curador, tá?
Pode ser que terceiros entendam que o curador não vem prestando o serviço, não vem prestando a sua devida atuação, e ele pode ser, isso pode ser questionado. Então, existe uma ação para remoção de curador também prevista no CPC, remoção, modificação, porque se entende, né, que o próprio curador também não vem prestando os elementos. Então, o próprio MP, decorrente das prestações de conta do curador, o curador que demora para prestar contas, não presta as contas devidamente, ou não a faz no tempo, ou não faz na forma correta, não explica ou não dá satisfação devida, enfim, ou não comprova que fez, o curador, por exemplo, que não comprova que tentou buscar lá o tratamento médico necessário. Então, pode ser que o próprio MP sempre pode ser requerido, ou terceiros interessados, tá? Então, a legitimação aqui é grande. Outros parentes, terceiros, notificação, enfim, e que algo não está sendo feito. Então, também é uma ação. Pode ser apresentada em juízo, com as razões de mudança do curador. Se o juiz entender que tem relevância ou motivo, ele afasta o curador, podendo afastar liminarmente, tá? E nomear liminarmente uma outra pessoa ou uma entidade. Aí talvez seja internado, enfim. Né? Desse procedimento, o curador ali ele é citado para responder em 5 dias, e depois dessa citação segue o rito comum. Tá? E aí, se entender que havia razão, afasta-se e modifica-se a questão. Ok? Mesmo só a observação que está ali na tela, cuidado só que já tem decisões várias jurisprudenciais, que mesmo a interdição encerrada, encerrada a interdição, enfim, o juízo não fica prevento para futuras ações de remoção, tá? Então, por quê? Porque pode haver mudança do interditando, não é raro que o interditando seja deslocado para residir junto com o curador, porque às vezes o curador tem domicílio diferente, então, só que a prevenção não fica vinculada, porque tudo depende de onde está o interditando, sempre no interesse do interditando. Ok, senhores? Tranquilos? Entendidas aqui não nos interessa. Entendidas a interdição? Então, é uma ação, portanto, meio detalhada, meio grave, ela é complexa no seu conteúdo, ela é simples no procedimento, tá? Isso é verdade. É aquilo que eu disse. Citação, entrevista, laudo, veja que a inicial vem acompanhando todos os documentos, de certidões clínicas, médicas, enfim, um laudo privado, evidentemente, né? Faz-se a entrevista, seja na sala de audiência, seja lá onde for deslocado para inspeção judicial, né? Prazo para o interditando manifestar-se, fez ou não fez, ou fez através de defensor público ou por MP, enfim, laudo. Já se inicia a perícia, tá? O juiz já determina a perícia. Se entender necessário a ouvida, instrução por audiência de instrução, para ouvida de testemunhas e outros elementos, até para ouvida do próprio perito, pode ser feito, né, para que esclareça. Muitas vezes o laudo contém lá dúvidas, pode se marcar uma audiência para esse esclarecimento, enfim. Né, o que não vai se fazer, de novo, repito, não vai ser feita uma audiência para depender das partes. Isso não vai haver, tá? Porque não há litígio aqui. E isto já foi feito na entrevista. O que o juiz pode ser feito, pode fazer, é marcar mais uma entrevista, enfim. Feito o laudo, debatido o laudo por todos os participantes no processo ali, sempre dado prazo a todos, né? A sentença. E a sentença delimita os limites. O mais importante aqui, senhores, e isso tem que ficar bem claro, tá? Muitas vezes o próprio interessado tem que embargar ou esclarecer quais os limites da interdição. Se é absoluta, se é relativa e quais os poderes do curador. Isso é bastante importante. O próprio curador nomeado ali muitas vezes tem que questionar o juiz. Por quê? Lembrem-se, nós estamos falando de interesses escusos aqui, estamos falando de interesse do próprio curador. Ele tem que saber até onde ele pode agir e, principalmente, sabendo onde ele pode agir, é onde ele deve agir. Né? Porque para depois ele não ser responsabilizado por atos que talvez ele não seja, né, a ele compatíveis. Então é muito importante que se defina bem a atuação do curador aqui. E aí, claro, né, se ele se aceitando, transitando em julgado, enfim, muitas vezes isso acontece sem qualquer recurso, é um procedimento que raras vezes tem apelação, verdade seja dita, porque como ele é extenso, tem a visão do MP, muitas vezes o MP concordando, né, dificilmente o interessado vai apelar, salvo se for decretada não interdição, né, mas não é raro que ele tramite apenas na primeira instância, tá? É mais difícil o recurso, só quando há problemas ali de limites do curador, enfim, ou que não fique esclarecido. Tá? Muitas vezes a apelação pelo MP acontece quando o juiz extrapola demais os limites do curador e ele não concorda com os poderes. Tá? Então são as razões mais comuns de apelação, quando é negada a interdição ou quando os limites lá da curatela alguém entenda que extrapolou ou ficou abaixo, tá? Quando o juiz
não dá devido aos poderes, enfim. Mas normalmente termina na primeira instância. Feito isso, né, de transitado em julgado, nomeação, prestação do compromisso e, principalmente, o ato importante, o muito mais importante depois da interdição, o registro no frente ao oficial de registro civil. Isso é extremamente importante, porque se não for feito esse registro, não tem aplicação a terceiros. Ou seja, se o interditando ali depois cometer os atos da vida civil e isso não estava devidamente publicizado, né, vai ser devidamente. Isso vai afetar os atos da vida civil. A gente pede, inclusive, que se note em registro, nos documentos gerais do interditando. Inclusive, em carteira de identidade se pede que seja feita observação ali, tá? Nos documentos gerais ali do cidadão. Principalmente para, por exemplo, cassação de direito de dirigir ou limitações, enfim. Ok, senhores? Certo? Então, esta é a interdição. Professor. Certo? É Dúvidas? a Natália aqui. Oi? Oi, desculpa. Alguém perguntou que está baixo o volume. Eu tenho uma dúvida. Ah, sim, fale. Então, eu fui nomeada como a terceira interessada da curatela da minha bisavó. Daí minha avó faleceu e agora eu tô como responsável por ela. E eu queria saber, assim, se, tipo, eu posso contratar uma pessoa, assim, para me ajudar, para trocar fralda, dar banho, com o dinheiro dela. Tem como? Mas peraí, mas a sua avó faleceu? Minha avó faleceu. Certo. Daí tem bisavó. A Ah, minha tá, avó bisavó. era Entendi. Tá. eu Bom, veja, o ideal é que se faça assim nesses casos, como você está como, quem é que está responsável? Quem foi nomeado responsável por ela? Eu. Tá. Então, se você precisa tomar esses atos para, precisa ver se a decisão normalmente ela autoriza, tá? Que sejam tomados os atos, ou pelo menos deveria, né? Que sejam tomados os atos, contratação, gastos para, inclusive, o cuidado pessoal do curatelado. Se isso não está claro ali, né? A primeira coisa que eu recomendo é que se questione o juízo, tá? Esclareça a situação, tá? Isso deve ser feito para evitar futuros dissabores. Através da petição, esclarecendo ali, olha, a situação é essa, precisa disso, aconteceu isso, né? É necessária a contratação de XYZ e o pagamento virá dos próprios rendimentos do curatelado, então, tá? É melhor que assim o faça, tá? Para evitar complicações lá na frente. Dá um pouco mais de trabalho, às vezes, principalmente prestação de contas, né? Tudo isso mediante recibo, aí o profissional contratado tem que ser devidamente registrado, tá? Tem uma série de fatores ali para depois lá na frente não dar problema. Ainda mais hoje com as alterações trabalhistas ali, que tem os empregados domésticos, né? Depois podem promover reclamatória trabalhista. Então, sim, isso é necessário. É importante que se faça. Muitas vezes está na própria decisão, tem que olhar a decisão. Mas se não tiver claro, é melhor questionar em juízo, esclarecendo todos os fatos, com alteração, com autorização judicial. Tá bom, então. Obrigada. Ok, senhores? Tranquilos? Então vamos lá fazer o... Deixa eu só... Deixa eu pegar aqui, então fazer a chamada. Professor, Oi. esse segundo bimestre, ele acaba lá no final desses slides aí, que são 80 e poucos slides, ou não? Não. Segundo bimestre eu vou definir ali, nós vamos tratar, nós não vamos mexer todos esses slides aqui. Porque aqui tem ação de despejo, renovatória, coisas que efetivamente a gente não vai tratar muito aqui. Provavelmente ele vai terminar em embargos de terceiro ali, que a gente fez na inversão, né? E juizado especial. Tá? Aí eu vou definir ali na questão ali. Deixa eu só ver, hoje é dia 19, né? Tá, vamos lá. Alessandro? Presente. Ok. André? Ariane? Presente. Brenda? Presente. Plainice? Presente. Presente aqui, professor. Estava atrasado o áudio, André. Tá. Christian? Fagner? Presente. Beleza. Fernanda Condra? Gregory? Erivelto? Lucas Borges? Presente. Matson? Marcelo? Presente. Beleza. Maria Elisa? Presente. Natália? Presente. Rafael?
Rodrigo, Presente. Rosana, Presente. Soraya, Stephanie, Presente. ok, Ian. Presente. Beleza. Então é isso, senhores. Valeu. Obrigado. Aí semana que vem estamos de volta aí. Até. Tchau. Obrigado, professor. Valeu.